Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa série Narradores. Hoje o nosso 14º convidado é muito conhecido para quem acompanha principalmente o rádio esportivo. Tem uma história muito legal com uma equipe que está há mais de 20 anos no rádio, quase 30. Já passou por algumas TVs, começando pela Rede TV, se não me engano, depois ele confirma. Fez eventos importantes como a Record TV. E é um cara muito querido no meio esportivo, que é o Éder Luiz. Então, o Éder já está por aqui, já vai entrar ao vivo com a gente. Tendo pergunta, já faça a sua pergunta, já coloca de que local você está assistindo a gente, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Se você não está vendo no horário da noite de hoje, dia 7, todas as entrevistas, todas as outras 13 entrevistas lá no canal Xene no Campo, no YouTube. Deixa eu dar boa noite para ele. Grande Éder Luiz. Tudo bom, Éder? Boa noite. Obrigado, viu, meu amigo? É um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida, um cara que eu gosto muito. E é um privilégio participar aqui da live contigo. Ô, Éder, a recíproca é verdadeira. A gente quase trabalhou junto, mas a gente sempre se vê nos estádios. Como que tá essa rotina aí em casa, com esposa, com filhos? Eu sei que você tem uma menina. E tendo que cuidar da parte empresarial da agência, da rádio, mudou demais a sua rotina ou não? Muda muito, né, Xene? Na verdade, eu tenho 3 filhas, né? Eu estou fora de São Paulo com a minha família, mas é difícil para a gente. É bom por um lado, né? Porque a gente consegue conviver um pouco mais com a família, coisa que dentro daquele padrão de normalidade é muito difícil. Mas, por outro lado, é realmente difícil, né? Gente que está acostumado com todo final de semana, você está no estádio de futebol, transmitindo jogos, toda quarta-feira, você está fazendo jogos, fazendo transmissões esportivas. Então, de repente, essa rotina é quebrada, você tem que conviver com essa nova realidade. É uma nova realidade que a gente vai ter que se acostumar aí, acho que por um tempo ainda, né? Até que surja uma vacina. Não é fácil. É bom por um lado, você convive mais com a família, mas é ruim por outro, que a gente deixa de fazer uma das coisas que, indiscutivelmente, eu sei que é a sua, é a minha paixão, que é fazer a cobertura esportiva, uma coisa que está no nosso DNA, né? Há tantos anos fazendo cobertura esportiva, então, final de semana que você não está no estádio de futebol, chega a ser até estranho esse final de semana. Mas, de qualquer maneira, estamos levando aí, atuando, né? Eu estou fora em home office, mas frequentemente vou até a Transamérica e continuo mantendo contato com os nossos parceiros comerciais, com os nossos clientes, com a equipe e tocando a bola para frente. Antes de contar a sua história, que você é um desbravador da área empresarial, narrador e empresário, assim como foi lá atrás o próprio Milton Neves, que não é narrador, o próprio Osmar Santos. Há quanto tempo você está com a equipe de rádio, né, que começou lá nos anos 90, se não me engano, Capital, Band FM e Transamérica? Quanto tempo com essa equipe de excelentes profissionais? Olha, Ceni, na verdade, eu estava na Bandeirantes em 1994, né? Transmiti a Copa do Mundo pela Bandeirantes, e no retorno surgiu a possibilidade de ir para a Rede Capital de Comunicações, né? Na época, eu me recordo, eles queriam inclusive contratar o nosso queridíssimo Osmar Santos, o pai da matéria, grande Osmar, e naquele momento o Osmar acabou declinando, né? E a Capital me procurou e queria criar uma equipe esportiva, e isso foi em 1995. Eu fiquei na Rede Capital de 95 até 1997. O desejo meu, na verdade, era trazer o futebol do AM, da amplitude modulada, para o FM. Esse era um grande objetivo, né? Isso aí surgiu, inclusive, até um fato curioso. Eu estava voltando um dia de uma viagem internacional, né? Eu cobri muita Fórmula 1 na Rede Bandeirantes, e voltando do aeroporto de Cumbica, eu estou num táxi e eu pergunto para esse taxista, né? Qual rádio você ouve? Fazendo aquela pesquisa básica, né, que a gente faz com um taxista. E ele me disse na oportunidade, eu falei, olha, eu estou ouvindo a CBN, na época, a Excelsior, né, a antiga rádio Excelsior, né, estava num processo de migração
ação para a CBN e fazer jornalismo em frequência modulada. Eles foram os pioneiros nisso, né? E foi justamente essa abordagem que ele fez, né? Ele falou, não, olha, eu ouvia muito a Jovem Pan no jornalismo, né? Mas hoje eu estou ouvindo a CBN. Eu falei, você está em 780 kHz? Ele falou, não, estou em 90,5, né? E aí eu cheguei à conclusão, falei, puxa vida, você ouve em FM por quê? Às vezes as respostas estão bem no nariz da gente, a gente não percebe, né? Ele falou assim, sabe por quê? Aqui a frequência modulada, eu consigo acompanhar no subsolo de um edifício. Se eu estou no meu ponto, na Avenida Paulista, eu consigo ouvir, o AM eu não consigo sintonizar. Então, aquilo me chamou muita atenção, cara. E eu falei, puxa vida, e você gosta de futebol? Claro, eu sou palmeirense, adoro futebol e tal. E se você tivesse uma emissora que transmitisse futebol em frequência modulada, você ouviria? Pô, eu não sairia dessa emissora. Então, eu me lembro o nome até do taxista, Xênio, para você ter uma ideia. O nome dele é Moacir. Eu devo muito ao seu Moacir, que eu não sei onde é que está hoje, mas foi assim uma figura muito marcante, né? Porque na época que ele me falou isso, eu falei, puxa vida, o FM é melhor para ouvir mesmo, né? Às vezes, quando você vai numa linha simplista, você consegue chegar nos com mais facilidade. E naquele momento eu falei, puxa vida, eu vou transmitir futebol em FM, né? Foi assim que eu tomei a decisão, cara. Não foi nenhum estalo de genialidade, não. Foi observar um fato corriqueiro, um fato muito simples. Eu falei, puxa vida, eu vou fazer uma aposta no FM. Aí, circunstancialmente, surgiu a possibilidade de eu voltar para a Rede Bandeirantes pela segunda vez, né? O João Carlos Ribeiro era o diretor da rádio. Eu cheguei com esse projeto para ele. Falei, puxa vida, eu gostaria de desenvolver um projeto de transmissões de futebol em frequência modulada. E o Joca, nosso querido Joca, ele falou para mim, não, olha, eu acho fantástico e nós queremos implementar esse projeto aqui com você. Foi quando a gente iniciou a transmissão em frequência modulada na Band FM. Isso foi em 1997 para 98. Foi um grande sucesso, um resultado maravilhoso, né? Só que naquele momento nós concorríamos com a nave-mãe, que era a Bandeirantes AM, e de repente o sucesso do FM foi tão grande, foi uma coisa tão significativa, tão relevante, que acabou criando um problema até interno, né? E a partir daí surgiram alguns probleminhas e tal, e em 2000 para 2001 surgiu a proposta da Rede Transamérica, né? Já era um grande sucesso, com uma amplitude muito intensa e com uma participação comercial bem forte. Isso se consolidou ao longo de 1997 e 1998, inclusive transmitimos a Copa do Mundo da França na Band FM, e aí houve o convite da Transamérica. Em 2000 me transferi para lá e estamos na Transamérica desde o ano 2000, né, até 2020, já faz 20 anos que a gente está desenvolvendo esse projeto esportivo. Muito legal. Essa é a história. A gente vai voltar aí, porque tem a transição do narrador, com uma projeção incrível dentro da Bandeirantes FM, da Band, aliás, da Bandeirantes, ainda não era a Band FM, cobrindo Fórmula 1, muitas fotos apareceram do Éder Luiz nessas homenagens ao Ayrton Senna, dele, do Nilson César, quando o rádio realmente era muito forte a ponto de acompanhar todas as etapas do circo da Fórmula 1. O Éder estava lá com aquele gravadorzinho de fita, aquela coisa antiga, acompanhando nosso querido Ayrton Senna. Daqui a pouco a gente vai falar dessa decisão, né, de sair dali como empregado e ser um empresário da área do rádio. Só para fechar aqui, dessa parte, nós vamos voltar lá para trás. A primeira equipe que você levou para a capital, quem que era? Quem que eram os seus grandes narradores, repórteres e comentaristas da sua primeira equipe de esportes? Olha, faz muito tempo, Xane, mas eu me lembro, inclusive uma foto que foi publicada, né? O pessoal que curte rádio, frequentemente eu vejo essa foto. Nessa foto, o Henrique está com a gente até hoje, o Roberto Carmona, que está com a gente até hoje, o saudoso Cândido Garcia, meu querido Cândido Garcia, né, uma figura fantástica,
está o Reinaldo, narrador, o Mário Sérgio, nosso inesquecível, saudoso Mário Sérgio Pontes Paiva, meu querido Mário, né, que deixou tanta saudade para todos nós, o Antônio Edson, né, que estava também na Rádio Capital, o Pinheiro Neto, que é o repórter da Rede Bandeirantes, também já falecido, né? Não era uma equipe grande, era uma equipe pequena, né? Na oportunidade, nós tínhamos, acho que 7, 8 pessoas no máximo, né? Mas a gente teve um resultado muito significativo, um resultado bem relevante em termos de audiência, foi um grande sucesso também na capital. Eu tive muita sorte, porque nos eventos que a gente desenvolveu, desde o início da capital, foi um grande sucesso, depois para a Band também explodiu, um grande sucesso. Transamérica, que está aí o resultado, a rádio ganhou notoriedade, né? Acho que a gente fez um bom trabalho muito dedicado, é um time muito competente, né? Eu tenho um orgulho muito grande de ter essa equipe até. E é um time que eu respeito demais, né? Porque eu não construí só. Essa equipe construiu a história. Então, eu me orgulho muito dessa trajetória ao longo de tantos anos. E você falou do taxista, né? A gente andando pelo trânsito, principalmente você sabe que a audiência do rádio hoje, ela é muito importante até no mercado publicitário, de uma forma geral, mas numa cidade tão grande, tão movimentada, não agora, né? Infelizmente, de tudo que está acontecendo, a gente chega a ouvir vários, assim, quando você para no semáforo, dá até eco a Transamérica, principalmente nos horários de pico. Aí é uma audiência consolidada, é uma equipe fantástica, e você dá oportunidade para muita gente, você respeita não só os profissionais mais antigos, como o grande Roberto Carmona, mas como dá oportunidade para os jovens, para os meninos. Daqui a pouco a gente vai falar de um menino que bateu na sua porta, vindo do interior, que hoje é um dos principais narradores do Globo. Daqui a pouco a gente vai falar de outro que você deu. Cadê o Éder? O Éder sumiu aqui, voltou. Daqui a pouco a gente vai falar do menino também, que já está ficando até careca lá do Grupo Tânia, sempre foi careca, que você deu oportunidade, participou da live. Enfim, tem muita gente. E o Guilherme Lage, que eu acho que é uma das grandes revelações aí da narração esportiva, que precisa de renovação, e o Gui está fazendo um bom trabalho. O Éder está indo e voltando. Vocês vão fazendo as perguntas, viu, pessoal? Daqui a pouco o Éder vai responder. Deixa eu só ver o Éder, que eu acho que é a conexão dele que tá ruim, mas a gente já vai falar com o Éder aqui a respeito, vamos ver se o Éder volta aqui, a respeito dessa trajetória de uma região que é uma região forte, né? Parece que se planta, em Goiás se planta a dupla sertaneja e nasce um monte de dupla sertaneja. Marília, Oswaldo Cruz, por ali se planta narrador e dá um monte de narrador. O Éder saiu aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou desconectar o Éder e vou falar para ele aqui no privado para ele conectar de novo, que a internet tá complicada onde ele está. Às vezes é o sinal que oscila bastante nesse horário. Vou falar para ele conectar de novo aqui. E já vou para as perguntas de vocês aqui. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de fazer a live um pouco mais cedo, e amanhã com o Ulisses Costa vai ser às 5 horas da tarde, justamente para evitar o tráfego, né? Porque por mais que você compre 800 mega de internet, infelizmente você não recebe o que você compra. Vamos lá, pessoal, aqui, o Espina, meu amigo Espina. Espina, encontrei uma foto que estava eu, você, o saudoso Juarez Soares, apareceu para mim aqui ontem, há um ano que a gente estava lá na Rádio Capital. Grande Espina, que também trabalha. Enquanto a gente espera o Éder reconectar aqui. Meu amigo Aldo Júnior, que acompanha o Papo de Craque. Eu vou pegar só os alôs da galera. O que tiver de pergunta, a gente faz daqui a pouco, quando o Éder reconectar. Boa noite, Márcio Alegria, que está com um canal muito legal lá no YouTube, nas redes sociais, de narração esportiva. Depois me lembra o nome, por favor, Alegria. Enquanto eu converso com vocês, eu vou falando com o Éder aqui de novo.
O Éder já viu aqui o meu contato. Vamos lá. Tá aqui, ó. O Edius Cazon. A gente vai voltar a ver jogo do campeonato alemão no outro final de semana, né? A Bundesliga está de volta. A gente vai destacar bastante aqui nos canais Xene no Campo. O que mais tem aqui? Olha o Otacílio aqui que narra lá com o Neto. Começou na Rádio Difusora de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos falar também. Você narrou lá, Otacílio? Então, onde se planta é ali na região Marília, Santa Cruz do Rio Pardo. Se planta narrador, tem um monte de narrador por ali. Deixa eu ver o Éder aqui. É porque o local, às vezes, onde ele está, não facilita muito, né? Deixa eu ver aqui. E como é o rádio, né? No rádio, a gente, quando tem algum problema, a gente vai segurando, é normal. E a gente vai segurando aqui. Santa Cruz do Rio Pardo. O Éder já voltou aqui. Deixa eu chamar o Éder de volta. Estou tocando a bola para o pessoal aqui, viu, Éder? Muita ligação no celular aqui, eu acho que é isso que dificultou. Viu, Éder? O Otacílio falou aqui que você começou lá na Difusora de Santa Cruz do Rio Pardo. Foi. Poxa, minha querida Difusora. Foi lá que eu comecei. E foi uma história muito legal, cara. Eu vou dizer uma coisa para você. Xene, eu me emociono até quando eu falo do passado, porque eu tenho uma história, graças a Deus, né? Porque quem não tem passado, não tem história, acho que não tem vida, né? Essa é a grande riqueza que a gente carrega com a gente. Não são bens materiais, não é nada disso, sabe? Mas é você ter uma história legal para contar. E a minha história começou realmente, como o Otacílio está dizendo, foi na Difusora, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Nunca me esqueço do meu querido Amerquis Júlio Ferreira, que era o dono da rádio, falecido já, grande Amerquis. Foi lá que eu comecei a minha carreira aos 14 anos de idade. Comecei muito cedo. Muito precoce. 14 anos de idade, cara. É outra história muito bacana. A coisa aconteceu assim. O Fiore Giliotti é o meu grande ídolo. Esse cara, puxa vida, eu devo a minha carreira ao Fiore. E na oportunidade, você deve se lembrar, a Bandeirantes tinha o Scratch do rádio, né? O Scratch do rádio da Bandeirantes, famosíssimo. E o Fiore ia com a equipe da Bandeirantes para jogar em cidades do interior, né? E a gente, com aquela melancolia do interior de São Paulo, lá não tinha outra coisa senão a minha origem é muito humilde, a única coisa, a diversão que a gente tinha aos domingos era escutar a Rádio Bandeirantes, na época, né? O Scratch do rádio, famoso Scratch do rádio era Bandeirantes. E eu acompanhava o Fiore, cara. E eu era um fanático pelo Fiore Giliotti, né? É o grande narrador esportivo, a minha referência em narração esportiva. E, na época, o meu pai era um grande fã do Fiore, e o Scratch do rádio ia em Bernardino de Campos. E o meu pai me disse o seguinte: o senhor Ari, que é vivo, está aí com a gente, graças a Deus, ele falou: puxa vida, eu vou te dar a grande oportunidade, você vai conhecer o Fiore Giliotti. E ele me levou para Bernardino de Campos para assistir o jogo, né, e conhecer o Fiore. Você imagina a emoção, né? Eu estava de calças curtas ainda, tinha acho que 12 para 13 anos de idade, e eu fui em Bernardino de Campos conhecer o meu grande ídolo. Cheguei lá, o Fiore, puxa vida, aquela doçura de pessoa, né, que inesquecível para todos nós, além de um gênio da locução esportiva, um cara absolutamente maravilhoso. E naquele momento, um mundo de gente, né, muitas pessoas querendo se aproximar do Fiore, né, e estava no auge da carreira dele. E aí o meu pai, na simplicidade dele, chegou próximo dele e falou: olha, ô seu Fiore, esse aqui é o Éder, é meu filho, e ele é seu fã, e narra um pedaço de jogo aí pro Fiore, filho, e tal. Foi um negócio assim, emocionante, né? Eu morrendo de vergonha, mas na época o Fiore, ele foi maravilhoso, foi super receptivo, e ele pediu para o dono da rádio, a Difusora, que me desse uma oportunidade, cara. Ver como é que é a vida, né? Ele me pediu uma oportunidade na rádio e foi assim que começou a minha carreira, cara. É um negócio, eu tenho até hoje, é uma relíquia para mim.
Eu tenho um cartão, isso é 1975, dia 10 de 3 de 1975. Eu tenho até hoje um cartão com uma foto do escrete do Rádio da Bandeirantes na época, e o Fiore escreveu nesse cartão ao amigo e futuro colega Éder Luiz, com o carinho e incentivo do Fiore Gilhote. Isso aí está até hoje marcado na minha mente, e alguns anos depois, cara, eu me pego abrindo uma transmissão esportiva para o Fiore Gilhote na Rádio Bandeirantes. Então, você imagina a emoção que eu senti, né, de trabalhar com o meu grande ídolo, né? E foi o Fiore que me colocou na Radiodifusora de Santa Cruz. Aí eu comecei, no início, era assistente técnico na rádio. Né? Na época, você sabe, nós não tínhamos ainda a tecnologia de hoje, então o pessoal trabalhava com fio, né? Eu ficava lá enrolando os fios, né, para os repórteres e tal, mas consegui um emprego na rádio. E foi uma coisa interessante, cara. Eu tinha 14 anos de idade e, na época, a radiodifusora transmitia os jogos amadores, né, da região, a Liga de Santa Cruz. E, num domingo, o locutor que transmitia os jogos, ele teve um problema de saúde. Ele não pôde fazer a transmissão. E aí o dono da rádio estava perdido, né? Ele não tinha um locutor para fazer aquela transmissão. E eu falei para ele, o senhor Merquis, falei para ele, olha, eu transmito o jogo. Ele, no primeiro momento, falou, poxa, moleque, que é isso? Tem 14 anos de idade, você não vai... Como você transmite o jogo? Você não vai transmitir jogo, coisa nenhuma. Eu falei, não, me dê a oportunidade que eu vou narrar o jogo. E eu não sei, cara, eu era muito, muito tímido. É uma força diferente aí que me veio naquele momento, né? E eu pedi para ele, deixa eu transmitir o jogo. E naquele domingo eu entrei no ar e comecei a fazer a transmissão e virei o titular da rádio. Que legal. Foi assim a oportunidade que me surgiu. Não, são histórias, cara, que eu curto demais, sabe, Xene? É um negócio que me emociona, porque é uma história bonita, né, de ser contada, cara. Eu fico orgulhoso, né, da maneira como ela aconteceu. Eu era assistente do operador técnico da rádio, né, e, de repente, na ausência do locutor, surgiu a oportunidade, ele me colocou para narrar o jogo, e daquele dia em diante eu passei a ser o locutor principal da emissora com 14 anos de idade. Muito velho. Éder, que história linda. Eu não sabia dessa história, sabia que o Fiore te ajudou no começo da carreira, mas não sabia, assim, os detalhes, e você tinha que estar preparado, né, porque hoje, se algum menino lá na sua rádio, lá na Transamérica, chegar com 14 anos, você também vai se espantar. Mas acho que é por isso até que você gosta de dar oportunidade para essa molecada, que a maioria não é molecada mais, porque você sentiu na pele ali aquela oportunidade e se agarrou com unhas e dentes. E o Fiore, o saudoso Fiore Gilhote, ele foi um visionário, porque no cartão ele falou futuro companheiro. Rapaz, depois você tira uma foto para mim e me manda para publicar nas redes sociais aqui. Vou te mandar. Cara, é um negócio assim, emocionante. É realmente emocionante. E você veja como é que são as coisas. Alguns anos depois, né, depois daquele momento, eu comecei a minha carreira na difusora, e na sequência, os anos foram se passando, eu saí de Santa Cruz, eu fui para Marília, fui para o Rádio Marília, que é um celeiro de craques, né? É um negócio impressionante, né? O nosso grande pai da matéria, Osmar Santos, saiu de Marília, Oswaldo Maciel, o Dirceu Maravilha, né, que é de Marília também. Marília fez locutores extraordinários, né? Fez grandes locutores. Na época, eu me recordo que quando eu cheguei em Marília, o Rádio de São Paulo tinha pelo menos 40 profissionais de Marília, cara. 40 profissionais que eram oriundos do Rádio de Marília. Então, era um verdadeiro celeiro de craques, né? Muita gente saiu, não só de locução esportiva, mas locutores comerciais, apresentadores, âncoras de jornalismo que tinham saído do Rádio de Marília. Então, naquela oportunidade, eu fui para Marília, na antiga Verinha, né, a Vera Cruz, lá de Marília, e eu me recordo que, naquele momento, um belo domingo, Palmeiras e Marília, jogando lá no Bento de Abreu Sampaio Vidal,
e a equipe da Rádio Bandeirantes vai para lá. Quem é o narrador? Fiore Gilhote. Foi quando eu me reencontrei com o Fiore, e o Fiore, na oportunidade, Sênia, você vê como é que é a vida, né? O Jota Júnior, o grande Jotinha, né? Essa figura maravilhosa. Conversou com a gente aqui. É um dos caras mais... Ele que abriu a live. Puxa, não diga. Foi o primeiro puxa vida. O Jotinha, que é um cara adorável, né, cara? Eu acho que é um dos caras mais queridos da imprensa esportiva brasileira, o Jotinha. Todo mundo gosta do Jota, né? E o Jota estava indo para a equipe do Luciano do Vale, da TV Bandeirantes. E olha como é que é a coisa. O Fiore se lembrou de mim, e meu pai conversou com ele e tal, e ele, novamente, o Fiore está na minha vida. O Fiore falou assim, olha, o Jota Júnior está indo para a TV Bandeirantes e vai surgir uma vaga de locutor. Pra você ver como é que são as coisas, né? O meu pai, que é o meu grande ídolo, né? O cara que eu mais amo na vida, ele pegou uma fita cassete de uma narração minha, foi para São Paulo de ônibus e levou a fita para o Fiore na Rádio Bandeirantes, né? E aí o Darcy Reis, que foi meu primeiro chefe na Bandeirantes, ouviu a fita, gostou, e aí surgiu a oportunidade de eu transmitir um jogo. Foi um pré-olímpico, Brasil e Romênia. O jogo foi em Curitiba, né? E foi assim que eu fiz o meu teste na Bandeirantes e fiquei, né? Acho que o pessoal curtiu. Ô, Éder, esse primeiro jogo com 14 anos, conta um pouco para mim. Se você chama a responsabilidade para você, não, me dá aí o jogo que eu narro, é porque você pelo menos já treinava. Você já treinava, você já tinha uma noção da narração esportiva, é isso? E qual que é a nota que você dava para o primeiro jogo seu com 14 anos? Que é a nota, que é o que eu estou perguntando para todos os narradores aqui. Geralmente eles falam que foi uma tragédia. Foi difícil, né? 14 anos de idade, cara, e nervoso, né? Você imagina como é que saiu. E na época, pô, eu tinha 14 anos, né, chefe? Não tinha voz nenhuma, né? Eu imitava o Fiore, né? Eu tentava, pelo menos, imitar o Fiore, né? Eu daria uns 2, vai. Na época, tá bom, isso. Com 14 anos? Nota 2 para começar, tá bom. Mas passei no teste. Para os padrões da época, estava bom, porque eu fiquei como titular da rádio. Acho que não fui tão mal assim, né? Mas realmente... e, cara, eu tenho essa gravação até hoje, você acredita? Eu tenho a gravação do primeiro jogo, um jogo amador, né, lá de Santa Cruz, e deu certo. Mas a nota 2, acho que passei, viu? Mas, ó, com raras exceções, você é o 14º convidado aqui, acho que um ou outro só que falou que foi bem no começo. O próprio Joaquim mesmo falou, porque o começo da maioria dos colegas é um pouco mais velho, vai, 17, 20, por ali. Com 14, realmente, você foi muito precoce. Daqui a pouco tem as perguntas aqui para você, Éder. Estou esperando só aqui uma pessoa que gosta muito de você para entrar aqui e te dar um oi também. E a gente continuar essa trajetória. Quando criança, o que era? Era jogo de botão? O que era até chegar aos 14 anos? Repete a pergunta, que cortou um pouquinho o áudio, Xene. Você treinava jogo de botão antes de entrar na rádio? Eu acho que a maioria dos narradores é sempre por aí, né? O famoso joguinho de botão, né? E foi com jogos de botão que eu comecei, né? A minha mãe, inclusive, era costureira na época, né? E a gente tinha uma dificuldade grande, conforme eu disse, e eu me orgulho da minha origem, né? Minha origem é muito humilde, e na época eu não tinha... Na época, quem jogava botão, acho que você se lembra, né? Você é mais novo que eu, mas tinha o Estrelão, né? Sim, que era um jogo da Estrela, um campo de futebol bonito e tal, né? Mas eu fiz o meu Estrelão, né? Que era aquela folha de papel manilha grande, e aí você dividia, fazia as marcações com giz, né? E o botão era botão mesmo, né? Era botão de camisa mesmo, entendeu? Tinha um botão lá muito bom, inclusive, que na época eu apelidei Rivelino. Ô, Éder, deixa eu colocar uma pessoa aqui. Era o melhor botão que batia na bolinha. Deixa eu colocar uma pessoa aqui que na live, eu acho que a gratidão é uma grande dádiva da pessoa, em qualquer área. E você falou da sua gratidão aí para o Fiore, do próprio taxista lá na Band FM, quando
você estava pesquisando o mercado, então você é grato a ele, nem ele sabe dessa gratidão, mas você sente a gratidão por essa pessoa e por tantas outras pessoas. E um dos motivos de eu fazer essa live são vários narradores jovens, pegar a trajetória de cada um e alguns experientes como você. Mas muita gente mesmo fala de você pelas oportunidades, ou pela competência profissional, ou pelo empresário. E uma dessas pessoas, você teve a coragem de ser aquele chefe da rádio que com 14 anos bancou você. Você bancou esse rapaz aqui, e se não me engano, ele deu uma nota 3 na primeira narração dele, que foi Guarani e Santos. Ele vai entrar aqui para te dar uma boa noite. Aí vocês conversam aí. Nota 3 nada, nota 0. Cara, o Éder foi um dos caras mais malucos que eu já encontrei na face da Terra por ter dado chance para mim. Mas puta merda, quando você me convidou, Xene, para dar um abraço no Éder, eu falei, mas é óbvio que eu vou. E tem uma coisa que o Éder, ele vai morrer sabendo. Nós todos vamos morrer sabendo a gratidão que eu tenho a ele, porque toda vez que eu encontro com ele, eu falo, e em toda entrevista que eu dou, eu falo, esse cara mudou a minha vida, bicho. Esse cara, ele é maravilhoso. Eu sou tão fã dele, tão fã dele, tão fã dele, que tem narrações históricas dele que ele não tem, e eu tenho. E às vezes ele me liga pedindo, ele fala, pô, André, você tem uma narração aí de tal jogo? E eu falo, eu tenho, Éder, eu te mando em 1 minuto porque tá fácil aqui. Obrigado, Éder Luiz, você, porra, eu sou muito grato a você. Puxa vida, o que eu vou dizer depois disso? Você está ao vivo, né, André Gustavo? Ao vivo. Poxa, você me emociona, cara, não faça isso. Não faça isso, por favor. Não faça isso. Por favor. Eu vou contar para vocês a história. Um dia me liga o grandioso Hermano Henning, né? E falou assim para mim, pô, cara, meu filho, o sonho dele é trabalhar no Rádio São Paulo. E eu queria que você dá uma oportunidade para ele, né? E aí ele me manda essa encrenca aí, no bom sentido. E o André chegou... Mas você sabe muito bem, eu já te falei isso e faço questão de dizer aqui que você é um dos grandes orgulhos profissionais que eu tenho, né? Porque o André, desde que começou comigo na Transamérica, a nota tua inicial foi 8/9, porque isso aí já estava no DNA dele, né? É um notável narrador esportivo. Eu gosto demais do estilo do André. O povo acha que a gente é meio exagerado. Eu quero que se dane. Eu acho que locução esportiva é exagero mesmo. Tá? Você botar a emoção que você sente. Então, os caras, vocês exageravam, não sei o quê. Aí é assim. Gostou? Ouve. Não gostou? Tchau. Entendeu? E o André, ele sempre demonstrou isso tudo, cara. Sabe? Competência, talento, dedicação, vontade de crescer. E eu acho que isso aí culminou nesse momento que ele está vivendo hoje, né? É um dos principais narradores esportivos do país, é um cara que eu tenho um carinho grandioso, eu fico emocionado, você não devia ter feito isso, André Gustavo Henning, mas assim, eu fico feliz, cara, porque isso daí, Xene, é uma conquista, é ou não é? É um orgulho para mim, cara, sabe? Claro. Conforme eu estava contando agora há pouco, eu tive uma oportunidade lá atrás, e eu acho que eu valorizei tanto isso, eu senti, puxa, isso foi tão importante na minha vida, né? Ter essa oportunidade, ter aquela chance, né? Às vezes você tem que agarrar a chance na hora que ela aparece. E o André agarrou a dele com as 2 mãos, cara. Ele começou o trabalho dele como repórter, inicialmente, depois, na sequência, já foi para a locução esportiva. Eu falei, poxa, cara, vamos lá, você tem que narrar futebol, e ele aproveitou essa chance. Nós fizemos a Copa do Mundo da Alemanha, em Berlim, que ali, em Munique, né? Quando o André realmente decolou em narração esportiva. É um cara que eu tenho um carinho maravilhoso, gosto demais desse cara, admiro o trabalho do André como locutor, né? Gosto realmente, e ele ganhou notoriedade não é à toa, é fruto do talento, da competência, da dedicação, da força de vontade que ele sempre teve, e é como eu disse para você, Xene, é um dos orgulhos que eu tenho, né? Um dos caras que eu tive a chance de dar a oportunidade,
E o mérito é todo dele, porque ele aproveitou muito, muito bem a oportunidade que Foi ele igual recebeu. você, foi igual você com 14 anos. Segurou a bronca, foi embora. Você está muito autocrítico, André Henning. Você falou nota 3, o homem deu nota 8, 9 para você. O homem sempre foi bom, ele sempre foi bom. Você sabe que você sempre foi bom, rapaz. Você sabe que você sempre foi muito bom. Foi nota 0, mas olha aqui, ó, eu só estou aqui observando, vendo a live de vocês, esse papo maravilhoso. Éder Luiz, você me deve um vinho e saúde. Muito obrigado por tudo. Poxa, você já está tomando, que beleza. Eu sou o seu. Beijo para vocês. André, beijo para você. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto te admiro. Espero vê-lo brevemente, que estou com saudade do amigo. Quero te ver. E tem outra coisa, eu sempre falo, viu, Éder? Porque, assim, o meu sucesso, graças a Deus, ele é graças a você mesmo, porque você me deu a chance. Só que quando os caras vêm falar, porra, você grita demais, você não precisa falar, ó, a culpa é do Éder. A culpa é do Éder. Eu imito ele, velho. Tchau. Tchau, tchau. Ei, como é bom. Um abraço, André. Valeu. Peraí que não acabou, não. Gostou disso, cara? É bom demais. É bom demais. Agora que eu faço a ligação dessas oportunidades, até a gente chegar aqui no Guilherme Lage, que não é mais menino, né? Ele tem cara de menino, o Gui sempre foi um bom repórter, tá narrando bem. Tem as perguntas aqui, mas antes, essa próxima aqui tá gravada. Então eu tenho que ajustar aqui, aqui e aqui para você ouvir a mensagem de outra pessoa que gosta muito de você. Como tá com criança nova em casa, não deu para entrar aqui, mas deixa eu colocar a foto dele aqui. Grande Villani. Gustavo Villani. Maravilha. Não estou ouvindo o seu áudio, hein? Grande Villani. Não estou ouvindo o áudio, Xeni. Deu para ouvir o áudio inteiro, Éder? Eu não consegui ouvir o áudio do Gustavo aqui, Xeni, tá? Mas é uma outra história muito legal. O pai do Gustavo Villani, ele era médico, né, da minha mãe, lá em Marília, e o pai dele me pediu para que desse uma oportunidade, né? Aliás, fiquei na bronca com o Villani, deixa eu falar para você aqui, porque numa oportunidade ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, né? Ele falou que eu deixei ele esperando uns 6 meses. É mentira. Na verdade, você sabe muito bem que eu sou extremamente ocupado, né? São muitas ações comerciais. E eu não sou locutor esportivo, sou, às vezes mais publicitário que locutor esportivo, né? E na oportunidade ele falou, puxa, demorou para que ele desse a oportunidade. Não foi por culpa minha. Na verdade, quando ele chegou na emissora, ele iniciou o trabalho, foi outro cara que cresceu brilhantemente, entendeu? E é um cara que merece tudo que ele está tendo hoje na Rede Globo,
na Globosat, no Sport TV, um maravilhoso locutor, e eu também me orgulho muito dessa história aí. Você vê quanta gente importante aí que a gente revelou na Transamérica, né? Eu não pude ouvir a mensagem do Guga, mas de qualquer maneira quero deixar um beijo carinhoso para ele aqui, desejar a ele toda a sorte do mundo, que ele está realmente numa trajetória fantástica e é um belíssimo narrador. Conversei com ele hoje, ele falou, Xene, eu vou gravar um áudio aqui, porque eu tô com a criançada em casa, tal, mas manda um forte abraço pro Éder, mandou um abraço pra gente, e falou dessa história da primeira oportunidade, que era um caminhão que deu um problema lá em Belém, e aí você deu a oportunidade para ele como repórter, era a primeira vez que ele ia ser repórter, mas ele deu problema com o narrador. Mas naquela oportunidade ele não estava pronto para narrar ainda. Então o Guga é mais um ainda de narração do o Guga é outro cara que eu me orgulho bastante. O Gustavo cresceu enormemente. Nós trabalhamos depois da Transamérica, a gente voltou a trabalhar na Rede Record Televisão, né? Ele foi repórter na Record, naquele período que eu estava fazendo a cobertura dos jogos da Record, e posteriormente, depois da Record, ele teve um período na Espanha, e aí voltou para o Sistema Globo de Rádio, né? O Oscarzinho deu uma oportunidade para ele, Oscar Ulisses, e aí ele começou a crescer, deslanchou e está aí brilhando, e eu torço muito por ele. Outro cara que eu tenho um carinho muito grande. Bem, vamos rapidinho aqui com a interação. O pessoal está mandando, o Edios de Piracicaba está ligado na gente. Aqui, o Gil Arruda, antes de iniciar as transmissões da TV Cultura, ele é narrador da TV Cultura, ele fala aqui que pode te encontrar na final da Copa América lá no Maracanã, e no clássico São Paulo e Palmeiras, lá no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba. É fanzaço. Conheço o Gil, grande figura, e um cara fantástico. Muito bom que ele esteja acompanhando a gente aí. Um abração para o Gil. O Vinícius está te chamando de gênio do rádio. Imagina. Obrigado. O Espina aqui diz que você é fera tanto no rádio como na TV. Obrigado. Fico feliz com isso, Espina. O Aldo diz que assiste e ouve, né? Agora falar que assiste rádio não está errado, porque você tem um sistema de transmissão. O Papo de Craque. O pessoal tem aqui. E é legal, viu, Éder, que você está mantendo a programação esportiva, isso é interessante. O Vinícius. Eu acho que é fundamental, né? É fundamental. No momento, é difícil, né, cara? Porque realmente o pessoal tem que ter uma criatividade, uma versatilidade muito grande para manter. Sem bola rolando é difícil. Os caras estão tendo uma missão muito difícil nesse momento, né? E é verdade. O nosso Valmir aí, né, comentando. Começo da rádio, narrando pela difusora de Santa Cruz. O Luiz Alberto de Mello, olha de quem ele lembra. O Luiz Alberto foi uma figura fantástica na minha carreira. Eu perdi contato com o Luiz, gostaria muito de revê-lo, faz muitos anos, né? E realmente comecei lá com o Luiz. O Luiz foi um cara maravilhoso, me ajudou muito no meu início de carreira, inesquecível. Aqui, ó. Cauê Baldin. Tá falando do Guilherme Lage aqui, ó. Mais um que você notou. É outra descoberta minha. É outra descoberta minha, cara. Porque os caras começam na reportagem, né? O Guilherme Lage também foi a mesma situação. Ele começou como repórter na rádio, e aí surgiu a oportunidade e a gente trouxe o Gui. Puxa, é outro que está brilhando, uma voz lindíssima, né? E é um grande narrador, cara. É outro cara que eu tenho convicção plena que vai fazer história aí no rádio, na televisão, com certeza. Sim, é rápido, apresentando bem o programa também. O Márcio Alegria te mandou um abraço, que ele fez uma entrevista com você. E ele tem um projeto que chama Narração e Emoção nas redes sociais. E está te mandando um abraço. O Vinícius aqui, ó. Comecei com 15 anos. Com certeza, eu me lembro. Fiz uma gravação com o Márcio. Isso. Muita gente começando com 15, 14 anos. O Otacílio está falando que Bernardino de Campos é terra da Frutap. O que é Frutap, Éder? Empresa? Aqui, ó. Henrique Sampaio está lá em São João dos Patos, no Maranhão. O pessoal assiste aqui o dia inteiro. Aqui mais uma interação.
Aqui tá falando do vídeo que você gravou com ele lá no Morumbi. Foi. Me lembro do Marcinho. Um abração para ele. Grande Márcio. Ele tem um Aqui, ó. trabalho muito bonito, Márcio, né? Com Isso. produção esportiva. Rádio Clube de Marília. Tá falando aqui o Reinaldo Silva. O Éder, televisão foi mais complicado no começo para você narrar? Essa adaptação com a televisão. Você começou a narrar. Eu lembro de você na Rede TV antes de ir para a Record. Teve alguma coisa antes? Uhum. Não. Comecei na Rede TV. Na época, eles tinham aquele projeto do esporte interativo, né? O esporte interativo começou a fazer, concordo com o Márcio, o Fiore é o pai da narração brasileira, né? Grande Fiore Giliotti, locutor da torcida brasileira. Na Rede TV foi assim, o esporte interativo, né? É outra participação aí da qual me orgulho bastante. Na época, o pessoal da Top Sports implementou esse projeto na Rede TV, que era o Esporte Interativo, o canal Esporte Interativo que está aí até hoje, né? Embora não oficialmente, mas eu me sinto um dos fundadores do Esporte Interativo, porque ao lado do nosso querido Serginho, na época, nós comercializamos as primeiras cotas, né, de patrocínio do Esporte Interativo, Xene, eu participei diretamente, né? Legal. Inclusive, na época, eu me lembro, nós tínhamos marcas relevantes, algumas, inclusive, estão comigo até hoje, a LG, a Pepsi, que era patrocinadora, o Centrum, né, que patrocinava as transmissões, e a gente teve um período muito bacana, cara, na Rede TV, isso foi em 2003, a gente estava fazendo a cobertura da Liga dos Campeões da Europa. A Liga estava bem esquecida no Brasil, né? E aí o esporte interativo, a Top Sports, que era uma empresa carioca, trouxe a Liga dos Campeões de volta para o Brasil. E na época, em 2003, a gente conseguiu um resultado assim fantástico. Eu e aquele maluco do Neto, a gente fez Porto e Mônaco, a final da Liga dos Campeões da Europa. O Deco brilhou naquela decisão, né? O Porto foi o campeão. E a gente chegou a bater 10 pontos na Rede TV fazendo a transmissão desse jogo. Foi um sucesso tão grande, né? Que eu acho que, de certa forma, aquele projeto da Top Sports resgatou a imagem da Liga dos Campeões da Europa para o Brasil, porque essa competição estava fora, né, do que é sair dos canais brasileiros na oportunidade. E aí a Top Sport buscou a Liga dos Campeões, a gente começou a fazer aquele trabalho e tal, e, cara, foi assim um grande resultado, né? Foi aí o início, né, dessa oportunidade. Eu me lembro o convite na época, quem me fez foi o meu queridíssimo Cleiton Machado, meu irmão do nosso querido Kleber Machado. O Cleiton trabalhava no departamento comercial da Rede TV. Ele falou: olha, a Top Sports está querendo um narrador. Eu falei para ele: Cleiton, meu negócio é rádio, eu não faço televisão. Ele falou: não, mas eles querem que você narre os jogos e tal. E aí eu fui fazer a transmissão dos jogos e, puxa, cara, deu um resultado muito bacana, né? Eu, com os comentários do Neto, na época, e aí subiu, os resultados foram muito bons, foram bem relevantes, né? O Tacílio dizendo aí que o pai do André teve uma fazenda na Pacata Angatuba, né? Grande irmão. E assim, as coisas foram acontecendo. Zanata, boa noite para você também, Carlos Henrique. Então, na época, foi um grande sucesso, cara. E, puxa, legal. O Zanata está comentando aí uma coisa, é uma narração, essa eu me orgulho, cara, né? Você sabe o que aconteceu nessa narração? Um dia eu encontrei, um dia toco o telefone, cara, isso faz muitos anos já, né? E, oi, quem é? Oi, Éder, é o Rogério Ceni. Eu falei: tá bom, aqui é o presidente dos Estados Unidos, tá falando? Eu falei: é o Rogério mesmo, cara. Vai escutando. Pô, é o Rogério mesmo. Cara, eu vi a narração que você fez do meu gol 1000 lá. Posso pôr no meu site na época? Eu falei: pô, você está de brincadeira comigo, pô. Eu pagaria para você colocar esse gol com a minha narração no seu site aí, Rogério, né? Você pensou que era trote, cara? Você pensou que era trote. Rogério, uma pessoa, cara, esse cara é sensacional. E ele me pedindo para pôr o gol no site dele. Eu falei: pô, isso aí é uma homenagem que eu posso receber, ter minha narração no material seu aí.
E aí ele resgatou esse áudio, é muito bacana mesmo, e eu curto porque, na época, o jogo foi em Barueri, e, cara, foi uma catarse, né? Foi um negócio, uma loucura, esse gol mil do Rogério, né? E a gente tentou, pelo menos me esforcei para traduzir na narração tudo aquilo que a torcida do São Paulo estava sentindo, vivenciando ali naquele momento, e botei um gás diferente ali na narração, né? Porque o clima estava assim, né? O clima pedia. Então, foi muito bacana naquela oportunidade. Deixa eu ver se eu acho o gol aqui. Estou conversando com você e mexendo aqui. Vamos ver se sai o áudio. Vamos ver se sai o áudio aqui. O gol do Éder Luiz, que foi parar... Que o Gustavo não conseguiu ouvir a narração, a fala vamos dele. Ver agora. Vamos tentar. Falta e a torcida do São Paulo pede Rogério Ceni para bater. Ele está a um gol. São Paulo, rememorando todos os momentos que ele viveu com essa camisa, e vivendo intensamente o recorde absoluto, golaço de falta, centésimo gol de Rogério Ceni, tantos momentos de glória, tantos momentos de ansiedade que você viveu com essa camisa, Rogério, tantos momentos de alegria. E quanta alegria você deu para essa gente São Paulina! Como você fez bater o coração dessa gente mais forte! Rapaz, aqui é tudo ao vivo mesmo, viu, Éder? Nem eu tinha me programado aqui, então desculpa a verdade ali na edição, mas eu não sei o que foi mais bonito, se foi o gol ou a narração, a descrição. O Rogério pediu para utilizar o seu gol. Olha aqui, aí é outra. Legal, eu fiquei muito emocionado. Né? Eu fiquei lisonjeado, porque é um trabalho que você faz, que você se dedica, né? Cara, sinceramente, eu faço o meu trabalho com muita paixão. Eu tenho paixão pelo que eu faço, né? Até disse no começo desse bate-papo nosso aqui, chega o final de semana, você sente falta, né? Nesse momento de pandemia, coisa horrível isso que a gente está vivendo, né, cara? E você sente falta de estar no domingo no estádio de futebol. Né? Porque eu vou fazer meu trabalho, não é uma obrigação, é um prazer, né? É uma alegria grande você pegar o microfone, você transmitir um jogo de futebol, você passar emoção para as pessoas, né? Eu vou te contar uma história aqui para toda a sua audiência. Concordo aí com o Marcelo, né? Saudades do grande Fiore Giliotti.
saudade imensa do Fiore, que nos deixou em 2006. O Valmir está dizendo aqui, o Luiz Alberto continua em Ourinhos, que legal, que legal. Ô, Valmir, então, manda o telefone. Descobre o telefone. Um grande abraço ao Luiz, é bom descobrir que eu vou tentar fazer. Manda para mim que eu repasso para o Éder. Com certeza. Mas assim, cara, eu recebi um elogio do qual eu não me esqueço nunca, né? Eu estava na cabine e num domingo, no estádio do Corinthians, e chegou na cabine um deficiente visual, né? E ele chegou na cabine e ele me falou uma coisa, cara. Ele falou, eu vejo o jogo pelos seus olhos. É um negócio que eu fiquei extremamente emocionado por um bom tempo, sabe? Ele falou, eu consigo ver o jogo pelos seus olhos. Pô, cara, sabe, não tem dinheiro que pague, né? Isso não tem preço, né? Se eu vi alguém, de uma pessoa, cara, eu fiquei pensando, né, depois de tudo aquilo, às vezes você está fazendo aquele trabalho ali, Xeni, né? Quem faz o trabalho por fazer é uma situação. Mas tá fazendo, cara, aquele trabalho ali, poxa, e se pensar do outro lado, tem um monte de gente que está te ouvindo, que está curtindo, que está, sabe, se emocionando com uma narração. É um negócio que não tem preço, cara. Eu fui um dos maiores, se não for o maior elogio que eu recebi na minha carreira foi desse deficiente visual, que me disse isso, né? Eu vejo o jogo pelos seus olhos. Não tem preço isso, cara. E tem muito deficiente visual hoje com as arenas, principalmente aqui no Sul, no Sudeste, destinada aos deficientes visuais. E exato. Você viu o Nicolas, né, que ganhou o prêmio da FIFA, a mãe dele, a senhora Greco, é uma satisfação porque é uma maneira deles enxergarem. Uma vez eu estava fazendo um jogo no Allianz Parque e me veio a mensagem de um professor que estava fazendo um trabalho voluntário numa aldeia no Xingu e estava vendo o jogo através do Facebook. Eu falei, pô, que legal, a gente não sabe para todo mundo que chega. Mais gente aqui falando do Éder. Aqui, ó, 1990. Você lembra desse jogo, Éder? Lá de Sorocaba? Puxa, já faz tempo, hein? Muita coisa, né? Faz tempo isso. Basquete eu não narro, acho que há mais uns 20 anos que eu não narro o jogo de basquete. Faz tempo isso, Paulo, mas eu agradeço imensamente aí, né? Estou sabendo agora que o nosso querido Luiz Alberto da Melodia FM 106,1 Ourinhos. Que bom, vou tentar contato com ele. Aqui. Perguntaram aqui que time você torce. Aquelas perguntas que o pessoal adora perguntar para narrador, que vive no estádio. Cara, eu teria tudo para ser um fanático São Paulino. Meu pai é São Paulino. Eu tenho até um carinho pelo São Paulo, não minto. Tenho um carinho pelo São Paulo, pelo meu pai, né? Aliás, no início, lá atrás, 1974, eu falaria, não tem essa frescura, não. Eu diria, não, sou torcedor do São Paulo. Hoje eu digo para você, Xande, sinceramente, você sabe muito bem, a gente se envolve de uma forma tão intensa, né, com o negócio de futebol. Eu hoje, como publicitário, eu torço para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estarem muito bem em todos os campeonatos que eles disputarem. Porque aqui no estado de São Paulo, esses clubes estando bem, né, seguramente fica mais interessante, né, para você comercializar os pacotes e tal. Eu tenho um carinho pelo São Paulo, lembro de São Paulo de 1974, né? Era criança ainda, mas me lembro do senhor Ari, que é meu pai, torcendo pelo São Paulo, né? Lembro do time, que era o Valdir Pérez, o Nelsinho, Paranhos, Arlindo e Gilberto, o meio de campo era o Zé Carlos Serrão, Muricy, Pedro Rocha, era o Terto pela direita, o Serginho no comando e o Piau na esquerda. Esse é um time inesquecível. Eu lembro desse time de São Paulo em 1974, foi marcante para mim. Mas eu não me considero um torcedor do São Paulo. Tenho simpatia pelo São Paulo por causa do meu pai. Mas hoje eu torço para que o futebol esteja bem, né? É a minha grande torcida. Um abraço para o Leandro aí. Obrigado pelo show aí, Leandro. Não mereço, mas agradeço. O pessoal falou aqui que não saiu o áudio, então me desculpe que foi barbeiragem minha, mas a narração está lá no YouTube com muita emoção. O Jarbas aqui falou que admira, aqui achei, a sua velocidade na narração, é algo impressionante. Como que vem? É natural? É o pique?
você quase não respira, né, Éder? Você vai naquela tomada direto. Você acha que o pique é um dos grandes destaques da sua narração esportiva? Velocidade, pique, enfim. Olha, Ceni, eu nunca tive. Eu não sou um cara que tem muitos bordões, eu não tenho tantos bordões, né? Que é uma coisa característica dos narradores, né? Mas existem alguns narradores, né? Que nessa escola, eu, por exemplo, eu tenho como grande ídolo na minha carreira o Fiore Giliotti, por razões óbvias, né? Era o meu ídolo na locução esportiva, é um cara que me ajudou muito na carreira e era um maravilhoso narrador, né? Fiore, ele tinha bordões que até hoje está na boca do povo, né? Mas a minha característica, cara, por incrível que pareça, teve um narrador que marcou muito na minha infância, né? Aliás, foram 3 narradores, além do Fiore e do pai da matéria, Osmar Santos, que foram muito marcantes para mim. Eu ouvia muito a Rádio Globo, do Rio de Janeiro, na época. E lá existiam 2 locutores, o Valdir Amaral e o Jorge Cury, né? Cara, o Jorge Cury foi um cara que foi muito marcante nessa evolução minha como locutor esportivo, porque a potência de voz do Jorge, a maneira como ele transmitia, era um negócio que me encantava, né? Então, o Jorge Cury, por exemplo, que não é um narrador que atuava em São Paulo, narrador conhecidíssimo, famosíssimo no Rio de Janeiro, um dos maiores locutores esportivos do país, né? Mas eu gostava muito do Jorge Cury, né? E ele não tinha, assim, tantos bordões, por exemplo, como o Valdir Amaral. O Valdir Amaral tinha vários bordões, né? Mas a precisão do Cury na narração do jogo, a potência de voz do Cury, né? E a velocidade que ele imprimia nos bons tempos dele, narrando os jogos do futebol carioca. Então, eu sempre pautei pelo seguinte: eu vou tentar transmitir da melhor maneira possível, com a melhor exatidão possível, mas não sou um cara de bordões, eu não tenho muitos bordões, não. Eu procuro fazer uma narração na linha, por exemplo, outro narrador que foi marcante para mim, né, falando em narradores aqui, Joseval Peixoto, né, que foi um narrador extraordinário, fenomenal. Outro cara que também bate continência, o Joseval Peixoto. Então, eu acho que eu me fixei muito nisso, né? Procurar transmitir o jogo da melhor maneira, tentando, pelo menos, transmiti-lo com a maior exatidão possível, né? Mas acho que é essa linha aí, é uma linha mais comum, talvez, né? Mas acho que caiu no gosto das pessoas, tem muita gente que curte a maneira. E para você hoje, no futebol de hoje, né? Para você ter esse nível de correção, o que você tem que fazer? Você tem que estar em cima da bola, né? E na velocidade do futebol de hoje, então, acho que isso obriga o narrador a fazer dessa forma, né? Narrar a Copa do Mundo. Tá aí o Gil. Metralhadora, 74, né? É o jeito que eu narro. Não sei se é o melhor jeito, mas é a forma como eu sei fazer. Emoção, acho que é uma das referências do Éder, além da velocidade, passa muita emoção. Já que a gente está falando de narração esportiva aqui, inclusive já me passaram o telefone, viu, Éder? Eu vou passar para você, da rádio que trabalha o Luiz Alberto. Já me mandaram aqui. Ah, que legal. Puxa, bacana. Depois me passa assim. E vou te passar para o Valmir que passou. Obrigado, viu, Valmir? Ô, Éder, então, depois eu vou voltar aqui com uma última pergunta do pessoal que está participando aqui da live, até para não estender muito. Os 3 narradores, comentaristas e repórteres da sua vida, lembrando que as pessoas que você trabalhou, um dos mais citados aqui, ou como comentarista ou como repórter, é o saudoso Cândido Garcia, e também citam muito aqui os narradores, né, que são entrevistados, o grande Henrique Guilherme, mais como repórter. Então o pessoal lembra muito desses 2 grandes nomes da narração, Henricão, que ainda está nativa, graças ao Éder Luiz aí. Então, cita aí os 3 narradores, que você já falou aqui, mas repete, por favor. Comentaristas e repórteres, Éder, por favor. Eu poria, primeiríssimo lugar, o Fiore Giliotti, né, que foi a minha referência no início de carreira. Adorava ouvir o Fiore e Deus me propiciou, inclusive, ter o orgulho e a satisfação de transmitir ainda com o Fiore algumas Copas do Mundo, abrir
algumas transmissões importantes da carreira do Fiore, né? O microfone da Rádio Bandeirantes. Isso daí foi um orgulho. Você imagina, você está abrindo uma transmissão de futebol para o teu grande ídolo, né? E o cara que te ajudou na tua carreira. Então, Fiore, indiscutivelmente, colocaria, conforme eu disse, o Jorge Cury, que foi também uma referência para mim como locutor esportivo, né? Um cara muito marcante. E com uma menção aqui para o Joséval Peixoto, como eu disse, mas eu não poderia deixar de citar um cara que foi um divisor de águas no rádio brasileiro, né? Indiscutivelmente, né? E eu, não é pelo carinho que eu tenho, pela família, né, Santos, mas o grande Osmar Santos, né? Que é outro cara marcante. Eu tenho um carinho muito grande pelo Oscar, pelo Odinei, que hoje está lá em Portugal, né? O Odinei, ele frequentava, ele vivia mais na minha casa do que na casa dele, né? Então, eu tenho uma lembrança maravilhosa da Dona Clarice, do seu Romeu. Eu tive a felicidade de viver intensamente com essa família. E o Osmar, eu não convivi tanto com o Osmar, eu convivi mais com o Odinei, né? Mas eu tenho um carinho imenso pelo Osmar e também tenho toda a minha admiração. Acho que esses, em termos de rádio de São Paulo, os dois narradores que foram referências para a minha geração, indiscutivelmente, né? Não tem para ninguém, Fiore Giliotti e Osmar Santos, né? Esses caras foram marcantes na minha carreira e na carreira de todos esses locutores que estão atuando aí no rádio, na televisão brasileira hoje. Eu acho que se você fizer uma enquete, aliás, é muito interessante, né, esse trabalho que você está fazendo com narradores, Xene, mas se você fizer essa enquete, você vai ver que a maioria deles tem esses caras como verdadeiros ídolos, né? E coloco o Jorge Cury, que também é um cara que marcou demais a minha carreira. Só para pegar o gancho antes de você para os comentaristas, o Osmar fez 70 anos e hoje é aniversário de José Carlos Araújo, 80 anos. Nossa! Eu tive o prazer de trabalhar. Acho que eu fiz um jogo só com o Garotinho, naquela época da Globo, né? Eu estava em São Paulo, fui fazer Paulista e Fluminense, final de Copa do Brasil. Isso eu carrego com muito prazer. Hoje, então, parabéns para o Garotinho José Carlos Araújo, que está na lista aqui, entre os convidados. E os comentaristas? Inclusive, queria só... Você sabe outro orgulho que eu tenho na minha carreira? Você sabe que na Copa do Mundo de 2014, tá? Na Copa do Mundo de 2014... O Zé Carlos queria muito fazer a narração da Copa do Mundo, né? Ele falou, puxa vida, ele estava inconformado, porque a Copa do Mundo no Brasil ele não estava numa emissora, ele tinha uma passagem na época pela Bradesco Esportes FM, né? Depois finalizar na Bradesco Esportes FM, ele estava fora do ar naquele período, né? E aí o Zé me ligou, falou, puxa vida, tem a Transamérica Rio aqui, e eu tive o privilégio de dividir aquela Copa do Mundo. Eu fiz a narração para São Paulo e as outras emissoras da Rede Transamérica, e o Zé Carlos, nosso garotinho, transmitiu para o Rio de Janeiro, né? Então, poxa, cara, ter gerado essa oportunidade aí para o Zé foi um negócio que me deixou muito feliz, né? Porque ele merecia mais do que nunca estar presente numa Copa do Mundo no país dele, né? Um cara que fez tanto pelo esporte brasileiro e que transmitiu tantos momentos importantes do futebol do país, não podia ficar fora de uma Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Então, o Zé é um cara que eu gosto demais. Mais um gol do Éder Luiz. Ele que fez tantos gols, né? E o Éder Luiz, que eu quero ver se você chega com os 80 anos, narrando como tá narrando o Garotinho, viu, Éder? Pô, tomara. Que bom que você... E a voz dele tá perfeita até hoje. Impressionante. Não sei o que ele faz, mas tá perfeito, né? Ele é fantástico. Um beijo, então, pro José Carlos Araújo. Comentaristas, Éder? Puxa, cara, tem tantos bons, grandes comentaristas, né? Aí você me põe numa situação difícil. Eu vou lá atrás, vou voltar um pouco para o passado, tá? Vou lembrar aqui de alguns comentaristas que, para mim, principalmente, foram marcantes. Eu colocaria aqui o grande Mauro Pinheiro, tá? Você está falando de comentarista de rádio, né? No geral, você pode pôr no geral. Eu não quero fazer injustiça. É para complicar, né, Amanda? Não, é que tem tanta gente boa, né?
que comentou futebol nesse país aqui, eu não gostaria de ser injusto. Eu sou fã de tanta... E cita o restante, assim. Cita os outros... Não, Olha, não na hora. Vou me fixar no rádio brasileiro, tá? Eu colocaria caras que realmente marcaram para mim. Mauro Pinheiro, foi um cara fantástico, né? Foi maravilhoso poder ouvir o Mauro comentando, o senador Mauro Pinheiro. Eu não cheguei a trabalhar com o Mauro, né? Mas eu ouvi muito o Mauro Pinheiro comentando, um cara que eu gostava muito de ouvir. Puxa, você me bota numa situação difícil, cara. Tem tanta gente boa aqui, sei lá, é difícil. Outro cara que eu tive a oportunidade, falando mais daqueles que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Um outro cara que foi muito importante na minha carreira, aliás, aquela transmissão que eu me referia, Brasil e Romênia, no pré-olímpico, lá na cidade de Curitiba, quando eu transmiti, foi minha estreia à Rádio Bandeirantes. Foi esse cara que comentou o jogo, foi o grande Dalmo Pessoa, tá? Grande Dalmo Pessoa, polêmico, né? Dalmo era uma figura extraordinária comentando, colocaria o Dalmo. E eu tenho um carinho muito grande. Sabe, eu tenho hoje comentaristas brilhantes na Transamérica, cara. Então, citando os atuais aí, poxa, tem o Henrique Guilherme, que está comigo já há mais de 20 anos. Tá o Paulo Roberto Martins, brilhante, fantástico comentarista, né? Tem tanta gente boa, né? O Zé Eduardo Savoia, que está comigo também, o Ronaldo Giovanelli, que também trabalha na equipe. A gente tem um time de comentaristas. Tem uma equipe muito boa. É um time muito bom, né? Mas, assim, eu teria tantos comentaristas aqui para citar que a gente ficaria a noite toda aqui falando, né? Mas, já que é para falar de três, né? Três foram marcantes pela posição. Eu comecei a ouvir rádio, Mauro Pinheiro comentando na Bandeirantes, o Dalmo, que foi o primeiro comentarista que eu trabalhei no Rádio São Paulo, e o Henrique Guilherme está comigo há mais de 20 anos, né? Um brilhante comentarista, conforme é o nosso grande Paulo Roberto, nosso Moça. Enfim, a gente tem aí muita gente boa, né, Xane? Eu não quero ser injusto aqui. Paulo Roberto adora derrubar a transmissão, é uma figura fantástica, tive o prazer de trabalhar com ele um curto espaço ali na Globo. No ar é fantástico, fora do ar talvez mais ainda. E o Dalmo Pessoa, que eu também tive o prazer de trabalhar com ele lá na capital, o Dalmo às vezes me levava umas fotos antigas, tal, e eu lembro de uma foto, se não me engano é Copa de 98, tá lá você, o Dalmo Pessoa, e tem mais uma pessoa que eu não vou me lembrar agora. Ele falava sempre de você com muito carinho, o Dalmo, que a gente torce demais para que ele também tenho carinho de um problema de saúde aí que ele está passando já. Eu estou sabendo, torço para que recupere, uma pessoa muito querida, tenho um grande carinho por ele, né? Ao longo dessa trajetória, muitas pessoas me ajudaram demais, Xene, entendeu? E eu sou muito grato a essas pessoas, né? E além da qualidade profissional dos caras, a gente tem um afeto muito grande, né? Por tudo aquilo que eles representaram na carreira, né? Então, eu cito essas pessoas, mas assim, tem uma linha aí de comentaristas grandiosa, né, cara? Tem muita gente boa. É isso aí. O Savoia só não pode tirar ele do sério, que o homem é grande. Gente boa demais também. Grande Savoia. É outro brilhante comentarista, né? O Savoião é meu parceiro. É um grande comentarista. Brilhante comentarista. Agora, se você achou já complicado os comentaristas, imagine os repórteres ao longo desses quase 30 anos e tendo uma equipe própria e tendo trabalhado com tantos aí antes de ter a Rede Capital de Rádio. Os repórteres, Éder Luiz escolhe aí os três maiores e fazendo concessões aí para o Éder escolher mais alguns. Vai lá. Cara, tem tanto repórter bom, né? A gente... Eu vou usar como referência, como critério para escolher aqui, porque é tanta gente boa, cara, né? Que não dá para ser injusto com ninguém. Mas, assim, eu tenho, por exemplo, teve um cara que trabalhou comigo no meu início da Bandeirantes, o saudoso Roberto Silva, Olho Vivo. Esse cara é outro que, além de ser brilhante, né, um repórter, as tiradas do Roberto, né? Negócio sensacional. Ele era muito engraçado, cara. E ele fazia, interessante, né, Xene? Que ele fazia um estilo que, para a época, né, na década de 70, 80, não era tão usual assim, né? Porque
a coisa era mais séria, não tinha muita brincadeira, né? Não tinha aquele lance de escracho, os caras eram sérios, né? Para fazer reportagem. E o Roberto, acho que foi um dos caras, um dos primeiros que começou nessa linha mais da brincadeira, né? E descontrair durante a transmissão. E eu tive o privilégio de trabalhar com o Olho Vivo, o Roberto Silva, né? Trabalhei, cara, com tanta gente boa, hein? Puxa vida, tanta gente legal, cara. É difícil enumerar assim. Muito repórter bom, viu? Mas esse foi marcante. O Roberto foi um dos caras que marcaram a minha carreira. Outro cara que eu trabalhei, que foi um extraordinário repórter, depois virou um brilhante comentarista, o Flávio Adalto, né? O Flávio foi muito bom, sabe, uma qualidade impressionante. Ele tinha na busca da informação, porque é diferente, né? A reportagem, no passado, você se lembra que a busca era muito na fonte mesmo, né, Xênia? Hoje, os meios de comunicação, o acesso à informação está muito diferente, né? Mas, na época, era aquela busca da informação, né? O repórter tinha que buscar na fonte essa informação. Então, era uma coisa quase artesanal a reportagem, né? E nós tivemos aí grandes repórteres no Rádio do Rio de Janeiro, Kleber Leite, né? Loureiro Neto. Eu tenho hoje na equipe alguns repórteres com os quais eu tenho o privilégio de trabalhar. O Ivan Drago, que teve um crescimento maravilhoso, né? O Marco Belo, que também foi cria minha, que é um maravilhoso repórter, né? Gosto muito. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa, sabe, indistintamente aqui. Não dá para... Na televisão, o Mauro Naves, eu acho um repórter fenomenal. Agora ele já é comentarista, não é mais repórter, ele que saiu da Globo, né? Foi para a Fox, mas hoje está comentando, e muito bem, né? O grande Maurão, que é um grande amigo. Cara, são muitos os repórteres aí que a gente teve o privilégio de trabalhar e que eu admiro muito. Bom, mas deu para ter uma ideia aqui de tanta gente boa que você falou. É difícil peneirar nesses anos todos. Agora, o Éder Luiz... Pode falar. Eu não quero ser injusto, porque tem muita gente aqui, né? Gente com a qual eu trabalhei ao longo desses anos aí, mas aqui não dá para ficar citando aqui. É muita gente, né, que participou disso tudo. Para quem se abre o microfone de qualquer área, qualquer setor, a pessoa que sempre vai falar na rádio do Éder Luiz. Cara, de qualquer segmento? Isso, qualquer segmento. Olha, tem muita gente boa, não? Tem muita gente importante, muita gente relevante, né, no mundo, né? Que a gente poderia abrir o microfone, mas eu me fixaria aqui no meio, né? Das narrações, do pessoal que está atuando aí no mercado hoje, né? Tem um cara que eu tenho uma grande admiração, tenho um grande carinho por ele, né? Porque ele também tem uma história maravilhosa. Eu vou no segmento esportivo aqui, né? Para não sair dele, né? Mas um cara que eu tive a oportunidade de conviver ao longo de anos, fazendo cobertura. Você sabe que por muitos anos eu fiz cobertura de Fórmula 1, né? Foi um dos momentos assim que eu curti muito, né? As narrações. Eu entrei num período da Fórmula 1 aí que a Fórmula 1 era realmente... Só tinha cobra, né? Ayrton Senna, Prost, Mansell, enfim, Piquet, só tinha craque, né? E naquela oportunidade eu convivi com um cara que eu tenho um grande carinho, que é o Galvão Bueno. Eu gosto muito do Galvão, tenho um carinho muito grande por ele, admiro demais o Galvão. Então, para ficar dentro do segmento esportivo, eu colocaria... Se o Galvão quiser dar uma entrevista na Transamex, será muito bem-vindo, né? Me fixando aí no segmento esportivo, né? Porque a gente tem muita gente boa no mundo, né? Para a qual a gente deve abrir o microfone sempre, né? Grandes estadistas. Os principais momentos do esporte, em virtude até da Globo ter os direitos, nós estamos falando de televisão, ele estava lá
você pegar dos últimos 40 anos, talvez estou exagerando um pouco, 30 anos, com certeza, os bons momentos e os momentos ruins. Ele é Luciano do Vale. Infelizmente, o Luciano se foi, e ele continua com essa trajetória e ajudando muita gente também fora do microfone. Ó, o Galvão dá entrevista assim, é só a Globo liberar. Pode falar para a sua produção, que é papo para... Se liberarem, convidar. O domingo inteiro, viu, Éder? Eu sempre brinquei muito com ele, que a primeira vez que eu viajei de primeira classe foi o Galvão que me colocou lá. Acho que é por isso que eu estou abrindo o microfone para ele. Essas coisas a gente não esquece. A minha primeira classe foi ao lado do Mauro Naves, pô. Tá vendo? E o Mauro Naves me colocando ainda dentro da sala VIP do aeroporto, pô. Então tem que ser grato, pô. E para que você fecha o microfone e não vai falar, você não gosta, pessoas ou algum setor que você dá uma bloqueada? Cara, eu não abro o microfone para político corrupto, sabe? Eu não vou citar nomes, não, mas todos aqueles que estão ligados de uma forma direta ou indireta à corrupção me nojam. Então, eu não abriria a mão, o microfone, em nenhum momento, nem por segundos, para nenhum político corrupto, coisa que, lamentavelmente, está proliferando, né, no nosso país. Última rodada de alô aqui, antes de você fazer sua pergunta para o Ulisses Costa, que vai estar com a gente amanhã um pouco mais cedo, às 5 horas da tarde. Muita gente lembrando de você aqui da época da Fórmula 1, muita gente pedindo para você voltar para a TV. Então, vamos dar uma resumida aqui, porque muita coisa aqui já foi. Então, vamos lá. Ó, o Márcio Alegria. O Barba é um dos melhores comentaristas do Brasil. É o Henrique Guilherme que ele fala. É o Henrique. Concordo com ele. O Henrique, ele era repórter, né? E na capital eu falei a ele um dia, eu falei, puxa, eu gostaria que você passasse a comentar, né? E mais uma vez acertei, né? Porque ele se tornou um comentarista fantástico, né? Eu gosto muito do Henrique. Roberto Carmona não é só um ícone, não. O Carmona é um exemplo, cara, sabe? Roberto Carmona é um exemplo a ser seguido por todo mundo da imprensa, os mais jovens, até pelos mais experientes, porque, cara, o Carmona, inclusive recentemente, né, passando aí por alguns problemas de saúde, mas esse cara, a disposição que ele tem, o Carmona está com mais de 80 anos de idade, mas a disposição que ele tem é uma disposição de menino quando se fala de trabalho. É um negócio elogiável. É um patrimônio do rádio esportivo, o Carmona faz muito isso para ele. É um patrimônio, né? Eu me orgulho muito, né, de ter essa trajetória linda com o Carmona, que ele não é simplesmente um profissional que trabalha ao meu lado, eu que tenho o privilégio de trabalhar ao lado dele, e ele não é um colega, né? É um irmão que a gente fez aí ao longo dos anos, e é um exemplo a ser seguido, cara, um exemplo de paixão pelo trabalho, sabe? É um cara que eu tenho convicção que ele vai terminar os dias dele com o microfone na mão trabalhando. A imagem que sempre nós temos do Carmona é um trabalhador a serviço do esporte. É um cara que merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa admiração por tudo aquilo que ele realizou e por tudo aquilo que ainda vai realizar, né, no rádio brasileiro. Continua com a gente lá, continuará por muito tempo, se Deus quiser. Gosto muito do Carmona também. A gente tem uma feliz coincidência. Eu, Carmona e Quesada fazemos aniversários no mesmo dia. Mesmo dia. Então a gente tem fotos juntos, quando a gente está em jogo, está todo mundo junto, comemorando aniversário. Ó, o Rico Vilaça aqui falando que você deu carona para ele, que você é um cara humilde demais. As pessoas não esquecem disso. E o Santiago fazendo uma pergunta aqui de revelação no rádio. No momento atual, Guilherme Lage. Eu acho que a maior revelação do rádio brasileiro nos últimos tempos, com certeza, é o Guilherme Lage. E anotem esse nome, porque ele vai brilhar muito ainda na narração esportiva do país. É brilhante, é um ótimo narrador. Eu estou lá na CESP, Éder, e
terminaram com o troféu Revelação, e faz uns 2 anos que eu estou lá, volto com o troféu Revelação, dá para o Guilherme Lage. Falei isso até para o Gui já uma vez, mas aí tem os critérios lá e fica sempre difícil. Tem a última pergunta aqui, que se eu não achar, eu lembro ela de cabeça, que foi o Marcelo Pessoa. Tem muita pergunta aqui, gente. Eu queria muito agradecer vocês. Eu vou conversando aqui, se eu achar, eu coloco. Marcelo Pessoa está perguntando para você o futuro da narração esportiva, ou da narração, ou da transmissão de futebol, de uma forma geral. Ele está englobando. Qual que é esse futuro da transmissão de futebol diante dessas tecnologias todas e direitos de transmissões? Muita gente fala que o rádio mais para frente não vai poder transmitir se não pagar, transmissões regionais. Como você vê esse futuro, Éder? Olha, falando de narração esportiva, eu estava vendo outro dia, né? Está na Netflix, inclusive. Aliás, recomendo, que é uma série maravilhosa, né? O Último Arremesso, que conta a trajetória do Michael Jordan nos últimos anos, né? Na conquista dos últimos campeonatos pelo Chicago Bulls, né? É uma série realmente maravilhosa. Eu comecei a ver, não parei mais, porque para quem gosta e curte o basquete, né? Quem gosta de esporte não pode deixar de ver. Uma série maravilhosa. E eu ouvi, inclusive, algumas narrações da época, né? E alguns narradores continuam atuando até hoje, né? Na TV americana e tal. E eu estava vendo, a narração, ela vai continuar, né? Em termos de maneira de se comunicar, eu acho que o modelo é esse que a gente faz, né? Existem, naturalmente, mudanças na terminologia, no enfoque, né? Você tinha uma relação com o ouvinte, com o telespectador no passado mais formal. Essa relação, ao longo dos anos, né? Essa linguagem, ela foi se tornando mais informal, mais próxima. Eu acho que isso que mudou. Mas a locução esportiva, ela é o que sempre vai ser, né? Em matéria de veículo, falando de veículos, né? Eu diria o seguinte: eu acho que a gente está passando por um momento agora, Xene, né? Você veja quanta gente está participando dessa live, né? Desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, e é inquestionável que o modelo de comunicação do rádio ele está se tornando cada vez mais intenso e mais próximo das pessoas pela interatividade, né? Então, eu quero crer que o online e o offline, eles estão cada dia mais juntos, cada dia mais próximos, né? Online e offline. O rádio, ele está se tornando aos poucos a televisão da internet, né? Quem tem conteúdo vai falar mais alto. Quem tem bom conteúdo, quem tem informação importante, e que tem, acima de tudo, bons profissionais, porque é isso que vale. É isso que a gente tem que valorizar, os bons profissionais. Porque a maneira de chegar até as pessoas, ela está se diversificando, né? Há 20, 25 anos atrás, você ia, de repente, comercializar um patrocínio, você tinha uma coisa que frequentemente eu digo, né? Você tinha a televisão aberta, você tinha os teus concorrentes no rádio e, paralelamente, você tinha jornal e revista, né? A mídia impressa, que, infelizmente, está perdendo muito espaço hoje. Hoje você tem um nível de competitividade muito grande. Você vê, nós temos 6 canais a cabo que transmitem conteúdo esportivo diariamente por 24 horas, né? Você tem ainda jornais e revistas, você tem as redes abertas de televisão que também versam sobre o esporte, mas você tem hoje na internet quantas e quantas opções para você ouvir, falar, discursar sobre futebol. Então a competitividade aumentou muito. Quem vence essa parada, na minha opinião? Quem tiver bom conteúdo, quem tiver um diferencial, né? Você tem a audiência que você tem pela relevância que você tem como jornalista, pela qualidade. Aliás, um dia ainda vamos trabalhar juntos, ainda não deu certo, mas um dia vai dar. Mas é assim, Xene, eu acho que é a qualidade do profissional, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Você tem um conteúdo significativo, um conteúdo que as pessoas vão querer assistir, na medida em que você tem coisa importante para dizer, não é isso? Então, eu acho que conteúdo é material humano, né? Porque a maneira de chegar nas pessoas, ela está se diversificando e melhorando a cada dia que passa.
né? Recentemente, eu estava lá em Moscou, né, às 3 horas da manhã, naquele sol da meia-noite lá, e, de repente, eu apertei um botãozinho e eu estou vendo o programa da Transamérica, o Papo de Crack, transmitido pela internet, eu vendo, visualizando o estúdio, tudo, como se fosse um canal de televisão que eu estou assistindo lá na Rússia, cara, em Moscou, às 3 horas da manhã. Então, quer dizer, mudou muito, né? E vai continuar mudando de uma forma muito acelerada. Eu me lembro, por exemplo, 1988, narrando o primeiro título do Ayrton Senna lá em Suzuka, no Japão, né? Você ficava lá 3 horas, né? Alô Embratel, alô Embratel, alô Embratel, para conseguir falar com o Brasil. Aí tinha aquela conexão, primeiro com o Rio de Janeiro, depois a Embratel Rio mandava para a Embratel São Paulo, aí faziam a conexão com o estúdio para você participar. Alguns anos depois, eu volto para o Japão para transmitir o Mundial do Corinthians, em 2012. Né? Você veja como é que as coisas mudam rapidamente. Eu estou no trem-bala, a gente saiu de Nagoya, estava voltando para Yokohama, e aí entra um grupo de brasileiros, né? Porque tinha mais corintiano que japonês lá em 2012. Aí entrou aquele bando, né, de brasileiros, né? E aí vem um senhor, pô, você é o locutor da Transamérica, meu filho te ouve muito, você dá um autógrafo para ele? Fiquei feliz, falei, claro. Pô, vocês são de onde? Ah, nós somos de Nagoya. Eu falei, não, eu entendi, eu estou vindo de Nagoya também, mas vocês são de onde? Vocês moram onde no Brasil? Falou, não, nós somos de Nagoya, nós temos uma comunidade brasileira aqui em Nagoya. Cara, e a gente ouve vocês todos os dias. A grande diversão nossa no início da segunda-feira é sair de casa e ouvir o debate-bola com o Márcio Bernardes, entendeu? Em Nagoya, no Japão, 2012, isso, né? E, de repente, naquele mesmo dia, estava havendo uma decisão da Copa Sul-Americana, São Paulo e Tigres, aquele jogo que nem terminou no Morumbi, e o Oswaldo Maciel narrando, né, o jogo, e a gente ouvindo a transmissão dentro do trem-bala a 500 km por hora. Quer dizer, é um negócio... A comunicação, a tecnologia, ela está dando aí um caminhão de possibilidades, né, para quem sabe se comunicar e para quem tem coisa importante para dizer, né? E, sobretudo, que tem credibilidade, né? Porque eu acho que excesso não é vantagem, né? Você veja aí que estão proliferando fake news, quanta mentira não é dita, né? Então, eu acho, Xane, sinceramente, que nós que somos jornalistas, que trabalhamos seriamente com isso, né, a gente tem que zelar principalmente pela nossa credibilidade, né? Por informação segura, por informação verdadeira, porque eu acho que é isso que vai ser cada dia mais importante. Conteúdo importante, conteúdo significativo, conteúdo que realmente as pessoas param para ver, é conteúdo que diz a verdade, né? Então, eu acho que a gente tem aí um caminho fantástico na comunicação esportiva, né? Aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, né? O comunicador esportivo, ele sempre vai ser uma parte do show, inquestionavelmente. Assina embaixo. E a comunicação na plataforma, o rádio que você proporciona a gente acompanhar quem está lá. É legal você ver a reação de um comentarista, de um repórter. É isso, é multiplataforma com conteúdo, com qualidade e com seriedade. O Aloysio Matias, que você conhece. Grande Aloysio. Está te mandando um abraço. É meu irmão, poxa. Muitos anos que eu não vejo o Aloysio, cara. Trabalhamos juntos na Bandeirantes. Luiz é craque. Craque, bom. Fala de tecnologia com ele mesmo. Poxa, aqui, Luiz é maravilhoso, cara. Eu tive o privilégio de trabalhar com esse cara na Bandeirantes. Você pretende voltar para a TV, Éder, o Jackson? Cara, eu vou dizer uma coisa a você. Sei, do futuro a Deus pertence, né? Eu tenho uma parceria com a Transamérica, que acabei de renovar por mais 12 anos, então eu tenho um compromisso muito grande com a Rede Transamérica de Rádio, uma casa que eu adoro, né? Eu já estou lá há 20 anos e vou continuar por muito tempo ainda. Eu tive uma fase de televisão que, na época, infelizmente, eu não conduzi como eu gostaria de ter conduzido, né? Vocês sabem perfeitamente, eu tenho esse compromisso com a Transamérica e na gestão de conteúdo esportivo você tem que se dedicar muito
E quando surgiu aquela oportunidade, a televisão foi um acaso na minha carreira, não era plano meu, né, fazer televisão. Aí eu contei a história aqui, surgiu o Rede TV, eu comecei a fazer a Rede TV, tivemos um sucesso na cobertura. Acho que o locutor, dentro desse parâmetro aí, ele é coadjuvante de um grande evento, né? A Liga dos Campeões tinha grandes craques na época, mas a gente fez, acho que, um bom trabalho, eu e o Neto, na época. A Rede TV deu grandes índices. Em função disso, a Top Sports foi para Bandeirantes. A gente cobriu por alguns anos o Campeonato Italiano, o Campeonato Espanhol na Bandeirantes, e depois veio o convite do meu queridíssimo Eduardo Zerbini, que agora está lá na CBF, né, que tem, todo mundo sabe, dispensa apresentação aí, tem uma história linda na televisão brasileira, um dos homens mais importantes da televisão brasileira, o Eduardo Zerbini. E aí surgiu o convite para que eu fosse para a Rede Record. A gente teve um momento muito bacana, né? De novo, eu e o Neto lá, né? Aguentei uns tempos a loucura do Neto, mas enfim, isso é outra coisa. Gente boa, meu irmão. Eu sei qual que é. Muito maluco. O Neto é completamente xarope. Gente boa pra caramba, grande, talentoso, mas completamente louco. E aí a gente ficou lá na Record e obtivemos, assim, foi um ano muito legal, 2005, a gente teve índices muito bons, né? Chegamos a bater aí 12 pontos nas transmissões de domingo, mas aí, infelizmente, a TV Globo não quis que a Record renovasse mais. E aí acabou a brincadeira. Eu fiquei ainda mais um tempo na Record, mas, infelizmente, naquele momento, eu me deparei com uma situação muito difícil. Eu transmitia, normalmente, na quarta-feira na TV, mas não queria deixar de fazer o rádio, que era o meu porto seguro, né? Estou lá até hoje, né? Então, eu transmitia na quinta no rádio, no sábado no rádio, no domingo na televisão. Bom, fui parar no hospital e aí você não conseguia dosar, cara. Tinha uma hora que eu esquecia se eu estava em rádio ou televisão. Acho que eu fui guloso demais, fazer tudo ao mesmo tempo, né? E não deu certo. Acho que eu poderia ter feito um trabalho de melhor qualidade naquele momento, uma análise pessoal minha. Mas, de qualquer maneira, foi um momento bacana. Fazer televisão é muito legal, né? Para quem curte, para quem é vaidoso, gosta de aparecer, melhor ainda, né? Porque no rádio o pessoal te lembra muito pela voz, né? Quando você bota a cara no vídeo, teve uma oportunidade que eu saí, fui no restaurante, deu para ver o impacto que é a televisão, né? As pessoas lembram de você, te vem te procurar, vem confraternizar com você. Mas sei lá, o futuro a Deus pertence, né? De repente, um dia ainda acaba pintando alguma coisa. Você faz falta, o seu jeito vibrante, a sua narração vibrante. Eu vou mas tem muita gente boa. Não, tem muita gente boa, mas eu vou fazer uma pequena comparação em termos de vibração, de narração, vibração, que muita gente, você estava falando com o André aí, quando ele apareceu, ele negócio de gritar. Eu não vejo como gritar, eu vejo como vibração. O Luiz Roberto é um estilo parecido com o senhor. Vocês vibram, gritam, isso é muito legal. Luiz é granado. Sim, vou chamar ele para cá. Prometo que são as duas últimas, sendo que a última é aquela que acho que vai deixar você no cantão, e muita gente queria fazer, como eu queria fazer, mas alguém já fez aqui, então fica mais fácil para mim. Duas últimas perguntas para o Éder Luiz, nosso convidado aqui da Live Narradores de hoje. Vinícius está perguntando se vai ter esportes na Transamérica do Rio, que tinha surgido um boato, e ele ou alguém aqui perguntou se vão voltar às lives da Transamérica de São Paulo. Vão voltar brevemente, viu, Vinícius? A gente vai estar transmitindo novamente dos estúdios. Nós iniciamos o projeto anteriormente, houve uma mudança na direção da Rede Transamérica de Rádio. Nós temos um novo diretor-geral agora, né, que é o Fábio Corrêa de Faria, e o Fábio quer implementar um modelo diferente de transmissão dessas lives, né? Vem uma novidade muito bacana aí na sequência, na programação esportiva da Transamérica. Vai ser um negócio muito legal para ser curtido, altamente profissional, né? Com uma cenografia, inclusive, diferente, né? Daquela transmissão corriqueira de estúdio, né? Que normalmente várias emissoras fazem. E em relação ao futebol do Rio de Janeiro, era para nós termos iniciado agora no mês de maio, né? A gente vai ter realmente futebol no Rio de Janeiro. Temos um projeto bem interessante para o Rio. Eu acho uma praça excelente, né? Eu acho que tem uma perspectiva muito boa. O futebol carioca
inquestionavelmente, bom, basta dizer que lá está o Clube de Regatas Flamengo, que hoje, na minha opinião, é o grande clube brasileiro, né? Indiscutivelmente. É o clube a ser batido hoje no futebol do Brasil, é o Flamengo. Então, é claro que para uma rede de rádio da importância da Transamérica, você tem que ter um conteúdo relevante lá no Rio. E nós vamos sim ter futebol no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, né, esse vírus que veio da China e atrapalhou tudo, né? A pandemia acabou inviabilizando o início desse projeto agora no mês de maio, mas eu tenho convicção que na sequência aí, quando isso vai passar, e vai passar, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai voltar, né, ao normal mesmo só quando tiver a vacina, né? A gente tem que se acostumar com a ideia. Mas daqui a pouco isso passa, o pior momento vai passar e é claro que a gente quer trabalhar esse projeto no Rio de Janeiro, que eu tenho convicção que vai ser um grande sucesso, viu, Xênio? Éder, o mundo agora está perguntando para você. Eu só quero falar para o amigo que não importa se tem 1, 2 ou 100, mas essa 14ª live dos narradores é que está tendo a mais audiência, está tendo mais interação, e está tendo muita pergunta. E muita gente perguntou aqui antes e eu deixei para o final. E aí é claro que o Éder é o homem que responde. Éder, você está responsável agora não só pelo esporte de São Paulo, mas pela rede, é isso? Nos próximos anos? Nesse novo formato de parceria? Nós mudamos o modelo, né? Eu gostei de que a Transamérica mostrasse o desejo, né, de ter esse legado. Como você sabe, Xênio, eu nunca fui dono de emissora de rádio, né? E tampouco poderia ser, né? Então, eu criei esse projeto há 20 anos atrás, na Transamérica. Começamos esse trabalho ao longo dos anos, graças a Deus, ganhou notoriedade em função da equipe que a gente conseguiu montar. É um time muito forte, né? São profissionais altamente conceituados. Acho que essa química que a gente conseguiu, juntando profissionais mais experientes e jovens e talentosos profissionais, bateu tudo ali, ficou um resultado maravilhoso no ar. Então, a gente conseguiu implementar um projeto vitorioso, né? E a Transamérica, no final do ano passado, eles manifestaram interesse em adquirir definitivamente esse conteúdo, né? Então, eu mudei meu modelo com a Transamérica, eu passei a ser um executivo da Transamérica, né? A equipe de esportes que anteriormente tinha, continua tendo a minha gestão, mas era uma equipe contratada pela minha empresa, hoje não é mais, hoje os profissionais são da rede Transamérica de Comunicação, né? E eu continuo fazendo a gestão de conteúdo e comercialização do evento, né? Eu acho que eu fico feliz porque é uma casa que eu tenho um carinho muito grande, eu adoro a Transamérica, aliás, acho que Transamérica é uma das palavras que eu mais disse na minha vida, né? Faz mais de 20 anos que eu estou falando Transamérica. Então, meu nome hoje se mistura com Transamérica e Transamérica se mistura com meu nome, e deixar esse legado, né? O tempo vai passar, um dia a gente vai terminar, finalizar a carreira, mas eu acho que deixar esse legado para uma rede de rádio tão importante no Brasil como é a Transamérica é uma grande conquista, né? A gente conseguiu criar um produto valoroso, um produto importante para o rádio brasileiro, que é o futebol da Transamérica, né? A rádio que tinha um conteúdo mais musical no passado, né? Todo mundo se lembra da Transamérica de 1980, né? Que foi impressionante, né? O resultado, ela tinha uma audiência fantástica, e depois ela teve que se reencontrar e buscar um outro caminho, né? Hoje temos uma programação musical super bacana, inclusive voltando às origens, né? Que a gente tem um pop rock maravilhoso hoje na Transamérica, mas o DNA da rádio, que nos últimos 20 anos foi conteúdo esportivo, ele continua sendo muito relevante, né? Então, é um legado que fica para a rede Transamérica de Comunicação, esse trabalho que a gente criou aí há 20 anos, eu estou muito feliz com isso. E eu acredito que vai ser sucesso. E responsável agora pela rede, né? Porque nós pretendemos fazer um modelo para toda a rede Transamérica, né? Então, continua o futebol de São Paulo, que já é um grande sucesso, futebol de Curitiba, que está muito bem dirigido e tem um time muito bom, uma audiência nossa em Curitiba com transmissões esportivas é grande. O Rio de Janeiro, que a gente precisava encontrar um formato ideal, que
Já temos, inclusive, uma base de equipe montada no Rio, era para estar no ar. Infelizmente, em função da paralisação do futebol, a gente teve que postergar um pouquinho, mas daqui a pouco vai estar lá. E ainda as outras redes, as outras emissoras próprias, né? Que a gente tem Brasília, né? Que não tem futebol, vai reproduzir futebol do Rio e de São Paulo, tem muito carioca lá em Brasília. E, além disso, Salvador, Recife, Belo Horizonte, né? É uma rede muito boa e está se especializando cada vez mais em futebol. Eu acho que esse formato que já virou sucesso é tradicional aqui em São Paulo, bem de audiência, com ótimos patrocinadores, uma equipe fantástica, um conteúdo muito bom, tem tudo para dar certo, expandir, acho que foi uma decisão certa. Eu costumo trabalhar algumas partidas para o pessoal de Recife lá, com o Carlos Eduardo, com toda a equipe, é basicamente o mesmo formato, e eu tenho certeza que agora com esse toque do Éder, vai alastrar para o Brasil inteiro. Agora, aquela pergunta que estava faltando, que é super fácil para você, Éder. Super fácil. O mundo está te pedindo uma coisa. Agora, depende de você e do outro lado também. Está na tela a pergunta. Olha, o Zé é um dos ícones do rádio brasileiro, indiscutivelmente, né? Nesse momento, eu diria a você que é improvável, entendeu? Nesse momento... já temos uma equipe montada na Transamérica, né? Extraordinários narradores estão lá. Eu sou um grande admirador do trabalho do Silvério, é um cara pelo qual eu tenho uma admiração grande, um carinho muito grande, é meu amigo, né? Mas talvez não seria um momento ideal, né? Mas, como eu disse aqui, o futuro a Deus pertence. Quem sabe ali na frente a gente conversa, não sei, né? Vai saber. Mas é um outro grande nome do rádio brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? Éder, quero te agradecer demais. Nosso papo foi indo. Eu fiquei perguntando para você quando dava, tá? Eu sei que estava corrido. E você nem me perguntou quanto tempo, vai demorar 1 hora, meia hora, nós estamos quase 2 horas conversando aqui. Esse papo bem gostoso, como está tendo bastante audiência. Então, por favor, o narrador de um dia faz a pergunta para o próximo. E amanhã é Ulisses Costa, que você conhece também. Ele te mandou um abraço ontem, ele falou alguma outra coisa que eu na correria não prestei muita atenção. Era alguma história sua, acho que ainda bem que eu esqueci. Faz a pergunta para o Ulisses Costa, que também tem outra história, é jovem como você, e também é uma das referências do Rádio Esportivo do Brasil. Por favor, Mas não tenha dúvida, o Ulisses é um grande narrador, brilhante narrador esportivo, é outro grande amigo que eu tenho, que eu fiz ao longo dos anos. A gente sempre teve uma relação de muito carinho, de muito respeito, né? De muita amizade. E acho que o Zé, inclusive, está extremamente bem sucedido na Rede Bandeirantes, né? Uma casa que eu defendi por 17 anos, né? E tem um carinho muito grande pela Bandeirantes, pelo Johnny, pelo Ricardo Saad, né? E quero dizer a eles que encontraram um sucessor à altura do Silvério, né? Porque o Ulisses é brilhante no que ele faz. A minha pergunta para ele é simples, né? Quando é que ele vai pagar o jantar que ele está me devendo? Já faz pelo menos uns 8 meses que ele me prometeu pagar um jantar, entendeu? Com regado a vinho e tal. Mas só ficou na promessa. É convite de carioca isso daí, sabia? Agora ele tem a desculpa, né? Que ele vai falar que não pode ir no restaurante e tal. Não pode, é pandemia e tal. Então ele tem álibi para mais um tempo. Ele vai te enrolar. O pessoal fala que ele é mão fechada, mas diz que tem uma concorrência dura com você aí, viu, Éder? É o Gavião que costuma falar essas coisas aí. Não é o Gavião que costuma falar. Cara, na boa, os caras são tremendamente injustos comigo. Eu sou mão aberta, Xene, é verdade. Tá bom, Éder, muito obrigado de coração por você conceder essa entrevista de quase 2 horas aqui pra gente. A gente se vê no estádio, assim, oi, oi, tchau, não dá tempo de nada, que ou você tá vindo... Então, de alguma coisa está servindo para a gente ficar um pouco mais junto, conversar um pouco mais. Abraço para toda a família, para as filhas. Fica com Deus. Parabéns pelo que você é como ser humano, pelo que você representa profissionalmente como narrador e também chefe de uma equipe com excelentes profissionais. De coração, obrigado, viu, Éder? Eu agradeço imensamente a oportunidade, Xene, né? Aliás, outro dia eu lembrei muito de você, que recentemente a gente trouxe o Ricardo Martins para a Transamérica, né?
E o Ricardinho chegou lá e falou assim, poxa, só demorou 22 anos para você me trazer para cá, né? O nosso está demorando mais um pouco ainda, né, Xênio? Mas um dia acaba acontecendo. Bateu na trave, mas é como você disse, tudo tem a hora certa. Bateu na trave e não entrou. Tudo tem a tua hora certa, né? Exato. E o Ricardinho, parabéns pela contratação. É muito bem informado, você sabe disso. Ele é um pouco louco também. Você falou do Neto, ele é um pouquinho louco. Mas é um baita cara. Um baita cara. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho. Acho você um jornalista fantástico, né? Fico honrado de contar com a tua amizade, Xênio, e o nosso dia chega ainda, com certeza. Queria te agradecer a tua audiência, né? Estar participando aqui, foi um privilégio estar aqui com vocês todos. Agradeço aí pela dica do Luiz, que estou sabendo que está em Ourinhos aí. Eu vou tentar contato com o Luiz Alberto, que é um grande amigo, faz muitos e muitos anos que eu não vejo o Luiz, né? Então, queria agradecer a todos aqueles que se manifestaram aí na live, que participaram. É tão bom a gente saber que conta aí com pessoas que curtem, que admiram o trabalho da gente. Eu acho que o maior prêmio que a gente pode ter é justamente isso, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, agradeço o teu convite, espero voltar em outras oportunidades aí para a gente falar de futebol, falar de narração, falar de rádio, televisão, que é como a gente gosta, é como a gente vive, não é isso, Xênio? Um abração para você. E Ulisses Costa, você vai pagar o jantar ou não vai, Ulisses? Fica a pergunta aqui para você. E parabéns, Ulisses Costa. Vai brilhar na Bandeirantes, com certeza, como já tem brilhado ao longo desses últimos anos aí. Um abração, gente. Boa noite, Éder. Fica com Deus. Obrigado, viu? Valeu. Esse Éder Luiz, que eu tive o prazer de conversar aqui, bater esse papo gostoso, que a hora passa a gente nem sente. Quero agradecer demais a todos que fizeram perguntas. Eu acho que eu consegui atender pelo menos um dos vários comentários. Essa live aqui de quase 2 horas, superando em tempo, acho que o Reinaldo Costa, Jorge Vinícius também. Foi muito legal. Deixa eu só dar uma última passada aqui e agradecer a todo mundo. Gostei, viu, Espira? O homem disse que por enquanto não. Vai saber, né? Ó, valeu, boa noite, parabéns aos dois. Valeu, meu amigo Espina. Uma alegria, resenha sensacional. Eu marquei aqui, né? O Alegria, eu estou até devendo algumas coisas para a gente compartilhar, mas agora em casa eu consigo mais. Narração e emoção. Sigam no Facebook, sigam nas redes sociais. Ele tem entrevista com os grandes narradores. Foi antes até dessa ideia da live com os narradores que o Alegria já está fazendo um trabalho muito bom. O Vinícius, que está sempre por aqui. Obrigado mais uma vez, viu? Sim, tem que ter essa convicção de trabalhar com ele. Repito, gente, não deu para fazer todas as perguntas, muitos fizeram 2, 3, 4 perguntas, pelo menos uma eu coloquei. Gostei muito da live, da repercussão com o Éder Luiz, com a participação especial do André Henning, ao vivo, agradecendo. O Villani mandou um áudio, não deu muito certo aqui para colocar o áudio. Mas o Villani agradeceu demais o Éder, que foi o primeiro trabalho dele. Eu coloquei o gol aqui do Rogério Ceni, que o pessoal falou, e o próprio Rogério Ceni, essa eu não sabia, hein? O próprio Rogério Ceni ligou para o Éder e pediu para utilizar nas redes dele, e isso foi louvável. Só que aí eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui no aplicativo. Acabou que o principal não saiu, o principal para o Éder, a narração. Muito obrigado, Gil, você é um grande amigo, batalhador também. E não se esqueçam, amanhã tem Ulisses Schiavelli Costa, vai ser outro papo imperdível. Ulisses, eu conversei com ele ontem o Éder deu ok, e o Ulisses, eu dei a opção de horário, ele falou, não, vamos fazer às 5, mas me lembra que é sexta-feira, você sabe como que é, e vai ser outro papo incrível, porque eu tenho, com o Éder, eu já bati na trave, né, como ele disse aí, a gente nunca trabalhou juntos, sempre nos vemos. E o Ulisses, eu trabalhei com o Ulisses 4, 5 anos na Rádio Globo, até ele ir para a Bandeirantes. Quando eu cheguei, ele já estava na Globo. Nossa, trabalhamos demais de sexta-feira com Série B, cobrindo a Portuguesa. Ele e o Villani como repórter, muitas vezes até. Então tem muita história legal, mais próximas, e depois ele foi para a Bandeirantes, está brilhando e vai ser o novo número 1 da Rede Bandeirantes de Rádio. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que a gente conta sempre com o apoio dos amigos na live dos narradores.
A Best Brand Brasil, do meu amigo Claudinho, faz todas as artes da equipe Xene no campo, ou de jogos, ou de entrevistas, a live narradores, você vê que é uma arte muito legal. Então, eu convido você a entrar lá, @Best Brand Brasil, no Instagram, segue a página do Claudinho. O meu logo, cadê meu logo? Que eu estou aqui com a camisa, eu não consigo ver se está aqui. Eu não sei se dá para ver. Deixa eu ver se dá para ver inteiro aqui o logo. Aqui, ó. O logo foi a Best Brand Brasil que fez esse logo, que me dá tanta alegria, tanta sorte. E o Claudinho pode fazer o logo para você, para sua empresa, para sua rádio, para o seu projeto, tá? Best Brand Brasil. E outros amigos, Tifose Story, tá o site aí, ó. A Tifose do Márcio, do Ronaldo, grandes amigos, sempre me ajudando. E é uma via de duas mãos, né? Nesse tempo de pandemia, você pega uma loja em frente ao Allianz Parque fechada, uma loja de material esportivo que você encontra tudo fechado. Então, o que você tem que fazer? Não só para ajudar os comerciantes que estão passando por esse momento delicado, e presentear as pessoas que estão fazendo aniversário, Dia das Mães, tem linha feminina do Palmeiras, tifosestory.com.br. Um abraço para os nossos amigos, né? O Wendel, o ex-jogador do Palmeiras, o Wendel é gente boa demais, não envelhece nunca. E também o delegado Palumbo, segue lá nas redes sociais, delegado Palumbo, vindo com tudo aí nesse ano. E para fechar mesmo, o Márcio aqui está falando que sou gentil, imagina, eu que estou devendo as coisas para você, meu amigo. Meu amigo Ed Carlos Marafante, mais conhecido como Cuca Labareda, terminou a live dele agora há pouco. Nós vamos ter sábado, a gente vai estar, é que eu não vou ter aqui, mas aqui na página Xene no Campo, eu já posso adiantar um nome, a gente vai estar fazendo... a Várzea Sem Fome vai ter 24 horas de interação. 24 horas com convidados, vai ser no Facebook, né, Cuca? 24 horas com convidados. E nós vamos estar, a equipe Xene no Campo, do meio-dia a 1. Dessas 24 horas, Várzea Sem Fome, arrecadando alimentação, alimentos, donativos, enfim. Do meio-dia às 13 horas, na página da Várzea Sem Fome, nós vamos estar com 2 convidados. Um já está confirmado, e muito obrigado, Pose, por liberar o Zé Elias. Meu amigo Zé Elias vai estar na Várzea Sem Fome. Depois a gente vai pôr tudo aqui, tá? O outro não respondeu, então eu não vou falar o nome dele aqui, estou tentando, mas é um jogador muito identificado com a Várzea também. Próxima semana eu estou tentando, Senna. Aqui é o seguinte, era para ter o Silvio Luiz, o Silvio pediu desculpa, ele teve um probleminha lá, então tá engatilhado. Aí os caras fala comigo amanhã, o Oscar está esperando liberação, e aí a gente faz. Então, eu estou mais cadenciado. Amanhã, Ulisses Costa, 5 horas da tarde, 17 horas no horário de Brasília, tá bom, gente? E amanhã a gente fala da Várzea Sem Fome, vamos colocar o logo aqui, vamos colocar todas as coisas. Quero agradecer mais uma vez ao Éder Luiz e a todos que participaram. Muito obrigado, boa noite. Se você perdeu qualquer entrevista da Live Narradores, J. Júnior, Reinaldo Costa, André Rene, Jorge Vinícius, Marcelo Duó, o Hugo Botelho, infelizmente não está no YouTube, o áudio estava ruim, Elaine Trevisan, Natália Lara, Isabelle Moraes, eu estou esquecendo de gente, Silva Júnior, rapaz, Éder Luiz, Xene no Campo, lá no YouTube, aproveita e se inscreve, tá bom? Então, aqui você curte, lá você se inscreve, amanhã pode compartilhar, compartilha a alegria, compartilha no modo público e vamos que vamos. Aquele abraço, 5 horas da tarde da sexta-feira tem Ulisses Costa, live narradores, oferecimento Best Brand Brasil e tifosestory.com.br. Tchau, valeu mesmo, galera, foi bem legal hoje.